Oi? Pode. Começar? Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o vereador Davi Ismael, membro dessa comissão. Vamos dar início à pauta da 7ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Vitória. Nós temos hoje um convidado, Dr. Roberto Darosa, advogado criminalista, mestre em Direito Processual Penal pela UFES, especialista em Ciências Policial e Investigação Criminal pela ESPPF, Escola Superior de Polícia da Polícia Federal, né? Isso. Que irá discorrer sobre o tema Segurança Pública Municipal e Defesa Social. Então nós vamos ter uma palestra do professor Darosa e depois a palavra livre da Comissão de Segurança para quem quiser se manifestar, fazer alguma observação, tirar alguma dúvida ou fazer algum apontamento. E são apenas esses dois itens de pauta. Eu vou convidar o professor Darosa para sentar aqui com a gente. Antes de iniciar a palestra, nós vamos fazer a leitura da ata da reunião anterior. Depois a gente dá encaminhamento à nossa palestra. Só lembrar, ontem nós tivemos uma reunião da Comissão de Revisão da Lei Orgânica, que, fica à vontade, que está fazendo várias audiências públicas. Ontem foi a primeira, para tratar sobre alterações na lei orgânica do município e revisão da lei orgânica. E ontem eu não pude estar presente, mas o vereador Roberto, que é o presidente da comissão, comandou a reunião. Acho que o professor Darosa esteve aqui também, presente, para falar sobre um tema que não está na lei orgânica atualmente do município, que é segurança pública. Então a gente tratou de sugestões, a equipe técnica está aqui, o Renan, o Sullivan, de se incluir na próxima lei orgânica que a gente deve aprovar no ano que vem. Espero que até o final desse ano já esteja pronta para a gente poder tramitar na casa, protocolar e tramitar, incluir a temática segurança pública na lei orgânica municipal. Então foi feito esse debate ontem, eu sugiro várias sugestões que agora eu como relator nós vamos analisar e propor a inclusão na próxima minuta da lei orgânica. Então, vereador Davi, solicito que faça a leitura da ata da reunião anterior para depois a gente dar início à nossa palestra. Ata da 6ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública e da 7ª reunião ordinária da Comissão de Obras e Serviços. Foi uma reunião conjunta na oportunidade passada. Aos 11 dias do mês de julho de 2019, 14 horas, plenário Maria Ortiz, Câmara Municipal. Realizou-se reunião ordinária da Comissão Conjunta, Comissão de Segurança Pública, Comissão de Obras, aberto pelo senhor presidente vereador Mazinho dos Andes, presentes vereadores Santo Parrinho Leonil, também no plenário vereador Kleber Neuzinho e Luiz Paulo Amorim. Ata e reuniões anteriores aprovadas como encaminhadas ao gabinete. Iniciando os trabalhos, o senhor presidente solicitou compor à mesa Dr. Cláudio Garcia, Ministério Público Estadual, Dr. Guilherme Pacífico, subsecretário estadual de Segurança Pública, e a senhora Juliana Barroso, secretária estadual de Direitos Humanos. Debateram com os vereadores os processos 11.204, 2526-2019, adiada a votação deste último para reavaliação. Prosseguindo a reunião, o senhor presidente concedeu a palavra ao doutor Danilo Caran, procurador da Fazenda Nacional e artista que explanou sobre o projeto Vida Saudável, Danilo Marombano, o que objetivo abordar os temas relativos à violência contra a mulher. Esgotado o tempo de deliberação da reunião, será realizada extraordinária, encerrou os trabalhos. Senhor presidente, a única alteração que eu compareci ao final, apesar do atraso, eu participei, inclusive com a Juliana, com quem trabalhei no gabinete do então senador Renato Casagrande. Incluir a presença do vereador Davi Ismael também na ata. Agradecer a presença da Fabiana de Salvador, lá da CESP, obrigado por representar o doutor Guilherme Pacífico, e cumprimentar também todos os telespectadores que nos assistem pelo Facebook da Câmara, que a transmissão é sempre ao vivo, professor Darosa. As transmissões das sessões, das comissões da Câmara são transmitidas ao vivo no nosso Facebook. Então, sempre tem pessoas acompanhando as sessões. Eu já primeiro agradeço a oportunidade, o senhor poder vir aqui, fazer uma palestra na Câmara de Vitória sobre esse debate tão importante, que é a questão principalmente da segurança pública municipal, da nossa guarda municipal. A gente tem uma
uma demanda aí muito urgente em relação à segurança no município. Eu acho que eu diria que é um aumento da sensação de insegurança, né? Hoje em dia, com as redes sociais, um vídeo de um assalto, isso circula de uma forma que a sensação de insegurança aumenta exponencialmente, e as pessoas começam a entrar em desespero e ficar com medo de sair de casa, né? Então, regiões, por exemplo, de comércio, a gente está tendo índices altos de furtos e arrombamentos dos comércios no centro, na Praia do Canto, em várias regiões da cidade. Então, essa sensação de segurança está muito grande. A gente tem que discutir segurança pública e alternativas de transformar essa realidade para que as pessoas se sintam mais seguras nos municípios, dentro dos bairros e por aí vai. Então, é disso que a gente gostaria de tratar um pouquinho com o senhor, principalmente da importância da Guarda Municipal, né, da segurança pública no município. Já passo a palavra para o senhor. Pode ficar à vontade de falar dali, que tem o passador para passar os slides. Fica à vontade e obrigado mais uma vez pela oportunidade. Boa tarde a todas as pessoas presentes e ao povo capixaba em geral, principalmente aqueles que nos acompanham neste momento pelas redes sociais. Inicialmente, agradeço o convite que me foi formulado pelo ilustre vereador Mazinho dos Anjos para participar dessa audiência aqui nessa Comissão de Segurança Pública. E por intermédio de Vossa Excelência, eu manifesto minhas homenagens ao presidente dessa Casa de Leis, vereador Kleber Félix, estendendo meus cumprimentos aos demais vereadores, servidores da Casa, especialmente aos membros dessa comissão. Em sinal de profundo respeito a Vossas Excelências e a quem nos acompanha, nos assiste, eu gostaria de lhes falar rapidamente sobre minha trajetória pessoal, como eu afirmei aqui ontem, também em uma audiência nessa casa, as minhas origens, a minha trajetória acadêmica e em profundo respeito ao trabalho de vocês e qualificando o meu discurso. Eu sou cidadão capixaba, nascido numa cidade do noroeste do Espírito Santo, uma cidade de trabalhadores no seio de uma família italiana, conhecida como a capital internacional do café. O internacional é por minha conta, São Gabriel da Palha. Então essa é a minha origem, de uma família humilde de cafeicultores do nordeste do estado, noroeste do estado do Espírito Santo. E em busca de trabalho saí de minha cidade e ingressei na tropa de elite do Exército Brasileiro, a Brigada Paraquedista. Sou segundo tenente paraquedista e com isso eu reafirmo a minha experiência militar. 5 anos passei no Exército, 227 saltos em exercícios de combate, além de comandar e organizar as tropas militares. Por concurso público entrei na Polícia Federal, dando baixa no Exército, e passei 30 anos da minha vida dedicados à Polícia Federal. Participei de dezenas e dezenas de missões policiais por todo o Brasil, 7 missões no exterior. Então eu trago para os senhores o que eu tenho de melhor, a minha experiência policial e a minha doutrina acadêmica. Ao longo desse período fiz 3 especializações na Universidade Federal do Espírito Santo, que é meu berço, um mestrado, um projeto de doutorado, tenho diversas publicações na área e no último ano eu tenho me dedicado a uma pesquisa na área de segurança pública, unindo a experiência desses 30 anos policiais e 5 anos de militar e também a área acadêmica, porque unindo esses 2 conhecimentos é que se consegue progredir muito. Então eu lhes trago o que tenho de melhor e é com essa vontade de colaborar com esse foco. Eu não poderia perder essa oportunidade de fazer um retrospecto, utilizar esse espaço que me foi dedicado para falar um pouco de segurança pública. Então eu gostaria que os senhores e as senhoras tivessem paciência com a ideia de eu
de eu dar uma visão um pouco mais ampla e otimizando o tempo sobre segurança pública de uma forma geral que acontece no nosso país. E sim, o núcleo central dessa discussão será a Guarda Civil Municipal e o que se pode fazer com relação à segurança pública na municipalidade. Bom, alguém me auxilia? Um item de cada vez, não? Ah, só está passando todos os itens? Vamos lá. Falar sobre segurança pública e defesa social, que é o foco central das nossas discussões de hoje, significa tratar de um objetivo principal dessa palestra, que é trazer para os senhores uma análise crítica, num contexto geral. Então, o meu objetivo aqui é demonstrar para vocês e buscá-los, para que a gente some junto nesse consenso. Ao longo desses últimos 1 ano e meio, eu consolidei uma pesquisa que fiz na Universidade Federal do Espírito Santo, que gerou esse trabalho aqui, que lhes apresento agora. Está na 2ª edição, se chama Segurança Pública, o novo pacto reformista da sociedade brasileira na estruturação da defesa social. Então, o subtítulo já traz o núcleo do que a gente quer mostrar para vocês. Esse livro não trata de armas, carros, viaturas e agora computadores. Ele não fala de orçamento policial. Ele busca as origens da criminalidade. Ele quer conclamar os segmentos sociais a mostrar, nós precisamos de uma solução. E qual é a nossa solução? A solução é essa, é buscar que os segmentos se unam em torno de um consenso, uma repactuação, para que a gente diminua os índices de criminalidade e transforme a sociedade, particularmente a sociedade capixaba, num ambiente adequado para se viver para o trabalhador, para o cidadão capixaba. Então é nesse sentido. Essa pesquisa é um instrumento de conscientização que tem que se unir. Aproximar os segmentos da sociedade civil, lideranças sindicais também, porque a segurança judiciário, políticos e administradores públicos iam à busca da solução para o controle da criminalidade. Então, segurança pública não se resolve só com os órgãos de segurança. Ao contrário, toda a sociedade tem que se mobilizar, inclusive o judiciário. O judiciário, que é aquele que tira a liberdade do cidadão, o bem maior, ele também tem que se envolver nessa solução para a segurança pública. Falar para vocês sobre violência humana e as consequências sociais, basta que eu suscite os senhores a se imaginar no seu dia a dia, tomando café da manhã, saindo para trabalhar. A violência está aí e as consequências estão aí, vocês podem perceber. Então a gente não precisa se estender muito sobre as consequências do que gera a violência humana, que ela é inata do ser humano. O ser humano é que desenvolve as suas habilidades, a sua harmonia, a sua bondade ou o seu lado criminoso. Então, essas consequências sociais estão aí expostas, que são os resultados das estatísticas. Como eu mostrei para vocês, esse é o trabalho que eu compilo e que conclama a sociedade, os segmentos sociais, a se envolverem numa nova repactuação para que se resolva o problema da criminalidade. O contexto epistemológico dessa pesquisa a segurança pública é um tema urgente a ser discutido e a população brasileira está exposta à violência diária. Qual de vocês não compõe uma família, ou são trabalhadores, ou são elementos de uma sociedade que suportam essa violência o tempo todo? Em delitos que atingem as famílias de uma maneira drástica, ou não, ou pequenos delitos do dia a dia, nos trâmites da sociedade, nas ruas e praças públicas. A sociedade civil vive um caos nesse sentido. Os representantes políticos, eles não dão conta de suprir essa necessidade da população. A população precisa de proteção. E eu falo num sentido muito mais amplo, não na sensação de segurança, mas sim num estado de segurança. É um direito do cidadão brasileiro viver numa sociedade harmônica e segura. E a segurança pública representa um dos 3 alicerces da democracia, que é a educação, a saúde e a segurança pública. Infelizmente, ao longo de anos e anos de governo e de nossa república, não foi dada adequadamente uma sustentação viável a nível ministerial com políticas adequadas na área de segurança pública. Mas essa realidade vai mudar. Então, a constatação clara é essa: a segurança pública brasileira ela está falida, mas falida não no sentido de as corporações policiais não estão trabalhando, ao contrário.
Os operadores da segurança pública e as suas instituições têm uma vocação heróica para tentar atender o povo e proteger o povo brasileiro e particularmente a sociedade capixaba. Mas ela demanda de umas estruturas que estão precárias. Então o caos, a falência da segurança pública é nesse sentido. Baseado no quê? Numa estrutura corporativa deficiente e num modelo de investigação criminal ultrapassado e ineficiente. Como eu disse, eu vou tentar otimizar o tempo para que os senhores e as senhoras tenham uma visão geral do que é a segurança pública e em que ponto que a gente pode estruturar isso na área da municipalidade, né, aqui na cidade de Vitória. Vou falar rapidamente numa digressão histórica das origens do nosso sistema arcaico e medieval. Então, vamos lá relembrar um pouquinho de história, são só 4 tópicos e rápido, porque o nosso tempo é precioso, meu tempo, de vocês é precioso. As origens do nosso sistema. 1808, o príncipe regente Dom João, assustado com o cerco continental, né, de Napoleão Bonaparte, invadindo e destruindo todos os países europeus, ele vem apressadamente para o Brasil, pega metade das caravelas, coloca lá dentro a família real, os servos, os empregados, toda uma estrutura, e joias, livros, obras de arte, animais, plantas, e vem para o Brasil. Vem para o Brasil, nós já estudamos em história, aquela velho tópico que as caravelas enfrentaram a tempestade nas costas brasileiras, metade das caravelas atracaram em Salvador, outra metade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a capital da colônia. O príncipe regente se instala e imediatamente ele percebe que o Rio de Janeiro está infestado de criminosos. Quais criminosos? Os criminosos portugueses, condenados e mandados para cá, degredados de Portugal. Então, qual um dos primeiros atos do nosso príncipe regente? Ele nomeia um intendente-geral de polícia. Nós estamos falando de segurança pública, olha as nossas origens. E homenageio aqui a Polícia Civil, essa é a semente, a Polícia Civil é a instituição policial mais antiga do país. Com essa assinatura do príncipe regente, se institui o intendente-geral de polícia. O intendente-geral de polícia ele tinha as características de um alcaide. O alcaide, que era a cultura portuguesa e a cultura espanhola. O alcaide tinha as funções judiciárias e também as funções policiais. O caso mais tradicional que nós temos é o nosso herói nacional, Tiradentes, né? A Inconfidência Mineira surgiu, incomodou a corte portuguesa. O que aconteceu? O alcaide vai, investiga, persegue, prende, condena, esquarteja e espalha as partes de Tiradentes, do nosso herói, pela Vila Rica. Era assim que acontecia naquela época. Vamos para o tópico seguinte. Um salto de 20 anos, 1824, o advento de uma Constituição Imperial. Já estamos no Primeiro Império, olha o salto que nós demos. Primeiro Império, a criação do cargo de juiz de paz, que ainda tinha essas duas competências. A competência policial e judicial. Não se progrediu muito, mas pelo menos se criou esse instituto. Vamos dar um salto maior, para terminar logo esse tópico histórico, que vocês são catedráticos em História do Brasil e História Geral. Vamos lá. 1841, já estamos caminhando para o Segundo Império. A Lei 261 trouxe o Instituto da Autoridade Policial. Opa, começamos a ver as sementes do que é a segurança pública no Brasil. Autoridade policial. Não como o conceito que se tem hoje, de autoridade policial vinculado exclusivamente ao cargo de delegado de polícia. Autoridade policial como instituto da autoridade do Estado. Num salto maior, 1871, já no Segundo Império, numa dessas viagens do imperador Dom Pedro II, talvez em Pedra Azul, né? Curtindo o inverno capixaba, a princesa Isabel dá uma canetada e cria o inquérito policial. A Lei 2033 e o decreto 4.824 regulamentou essa lei, cria o inquérito policial. Isso é um marco histórico na sociedade brasileira. Por quê? Porque dividiu do Estado as características de... o Estado era juiz e era polícia ao mesmo tempo. Ou seja, especializou as atividades. Especializou atividades para entregar ao cidadão um serviço de qualidade melhor. Então, olha lá a nossa origem. A notícia ruim, isso é um marco histórico, a notícia ruim é que esse é o principal instrumento de apuração da criminalidade no Brasil e até hoje é o mesmo inquérito policial. Mas como o mesmo inquérito, professor Roberto Darós? É a mesma estrutura ideológica de investigação criminal. Já visto, e não vamos nos expandir muito nesse assunto, 2% só dos inquéritos policiais viram condenações. Esse é um dado estatístico, científico. Bom, o inquérito policial, para não nos estendermos muito nisso, hoje em dia se fala, mas professor, hoje está tudo informatizado. Imaginemos que esse plenário é uma sala cheia de inquéritos policiais,
Cadernos e cadernos de inquéritos policiais. Vem alguém e diz, e assim também foi feito no judiciário, vamos informatizar o inquérito policial? Escaneia todas as peças e coloca dentro do sistema. Então se pegou um plenário cheio de inquéritos policiais e transformou em computadores cheios de folhas. E nada se solucionou. É o mesmo termo circunstanciado escrito que trouxe o príncipe regente com as ordenações manuelinas e filipinas. Então, isso que nós precisamos mudar. Essa base ideológica está errada, que é a proposta desse nosso trabalho. Uma mudança de conceito de paradigmas, que é o que a gente traz nessa pesquisa. Mas vamos seguir. Eu tentei fazer um slide para passar tópico a tópico, mas está passando tudo de uma vez, então é bom que vocês leiam e a gente otimiza o tempo. Eu ia passar tópico a tópico. Mas, vamos lá, sempre dá esses pequenos probleminhas na apresentação. Se esse pequeno retrospecto histórico não convencer os senhores e as senhoras que alguma coisa precisa mudar na área de segurança pública, vamos navegar rapidamente pela análise estatística dos dados. Não cansá-los com um discurso cansativo sobre dados estatísticos, mas uma análise crítica do que é o combate à criminalidade no país, a segurança pública no país. Vamos lá numa análise crítica. Todo cientista da área jurídica tem uma grande dificuldade com bancos de dados científicos. Então, a gente lida com dados governamentais e ainda assim em muito pouca quantidade. Uma organização não governamental, que é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos fornece dados científicos de qualidade e a gente trabalha com esses poucos dados que tem e poucos dados de acesso aos bancos de dados do governo. Então, ele trabalha com 3 anos, 2016, 2017 e 2018. Os últimos dados compilados são de 2018, a gente faz uma estatística trienal. Então, 2019, ainda estão sendo analisados esses dados, mas vamos lá, rapidamente. 2016, por que eu mostro esses dados para vocês rapidamente? Para mostrar que 3 anos são suficientes para a gente ter uma noção do que é a sazonalidade do crime. O crime sobe e desce e navega ao sabor de recursos. Vamos lá, 2016 foi o pior ano da história da sociedade brasileira. Ano recorde em todos os aspectos de violência. Nós chegamos a mais de 62 mil homicídios. Foi um ano recorde. 62 mil homicídios. Sabe o que significa isso? Imagine um bairro, Jardim Camburi, com 60 mil habitantes. É esse bairro desaparecer em um ano. Em mortes violentas. Não é uma bomba atômica, não, é mortes violentas, feitas por criminosos, 60 mil pessoas. Esse que é o dado alarmante disso. 7 pessoas mortas a cada hora. Isso é chocante, é uma tragédia, parece o apocalipse anunciado, que a gente não consegue perceber no nosso dia a dia. Mais de 30 mortes por cada 100 mil habitantes, que a ONU abomina esse tipo de índice. Vamos lá, 437 policiais mortos em confrontos ou serviço, que é a mesma coisa. O policial, o operador de segurança pública, em qualquer seara, em qualquer corporação, é um servidor público diferenciado. Tem que ser tratado de diferenciado. Porque cada servidor público termina suas atividades e vai para sua casa. Está sujeito ou não à violência, aos assaltos. O policial está em permanente estado de vigilância. Se assim não fizer, ele vira estatística. 2 policiais mortos, quase 2 a cada dia. A cada dia, isso é um confronto, é uma guerra civil nas ruas. Que nós, da população, a classe média, fora do estado de pobreza que se vive por aí, as classes que pensam no país, a gente não consegue talvez avaliar isso no dia a dia, mas é dramático. O governo brasileiro investiu apenas 105 bilhões de reais em recursos. Foi aplicado na economia brasileira 372 bilhões em recursos, então recursos de empresas privadas e recursos governamentais. Isso é mais ou menos 6% do PIB brasileiro. É um número significativo, 6% do PIB. A educação no Brasil gasta 6,2%. Então, vejam bem, estamos tendo muito recurso. É o suficiente? Não, mas ele é mal versado, mal gerido. Então, o governo só aplicou 105 bilhões em gasto com o governo. Isso significa dizer que cada pessoa recebeu em recurso do governo, recebeu não, a ele foi aplicado R$ 1.810 por ano. Por mês, R$ 150,84. Então, o governo federal aplica em cada cidadão R$ 154,84 por mês. Significa dizer menos que um churrasco com a família. É como, vamos dar um exemplo claro para a gente se situar nessa análise crítica que eu estou tentando trazer aos senhores e às senhoras.
Toma, cidadão, R$ 150, vai lá para as ruas, lá tem faca, tem arma, você se vira, R$ 150. Seria de um jeito metafórico de entender assim. Então, apesar de parecer muito, 6% do PIB brasileiro, é só isso que é investido no cidadão. É muito pouco. Isso é menos que o PIB do Uruguai. É superior ao PIB do Uruguai, de um país pequeno como o Uruguai. Só que o Brasil é um país continental, precisa muito mais do que isso e os recursos têm que ser muito bem administrados. Então vamos lá. O índice de homicídios fez a economia brasileira encolher. Aí sim esse dado é chocante para nós. Imagine quantos trabalhadores não morrem todos os dias saindo de sua casa, não retornam para suas residências. Isso encolhe o PIB em 157 bilhões de reais. 157 bilhões. A economia brasileira perde esses recursos, são trabalhadores que morrem na mão de criminosos. Essa realidade tem que mudar, que é uma realidade dramática. Vamos prosseguir rapidamente. 2017 foi o ano, então prestem atenção. Em 2016, os índices lá em cima. Muitos recursos o governo aplica a velha política de carro, arma e computadores. O índice cai no ano seguinte. Então, em 2017, todos os índices diminuíram. Houve uma pequena redução de latrocínios, furtos e homicídios. O governo gasta rios de dinheiro com mídia para falar que a criminalidade mudou. Está lá, São Paulo com 9,2%. O governo do Espírito Santo comemorou 7,9% de redução de crimes, mas em 2018 já voltou a subir de novo. Um período de 6 meses, de janeiro a julho, que é o que a gente tem em estatística do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, voltaram a subir 26 mil homicídios em pleno crescimento. A Polícia Civil de São Paulo, que é uma boa estatística, solucionou 4% de crimes, 1 milhão de ocorrências violentas aproximadamente. A Polícia Civil do Rio de Janeiro resolveu somente 32 mil casos, num horizonte de quase de 1 milhão de ocorrências. Então é muito, muito pouco. O Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, mais de 700 mil presos, segundo dados do CNJ e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Perceberam que o índice de resolutividade é pequeno? Então, todas as corporações policiais tentando prevenir o crime, só consegue resolver com os inquéritos policiais, 3%, 4% é o índice mínimo. Para citar uma estatística, a gente não estender muito esse assunto, imagine mais ou menos o seguinte, 100 homicídios acontecendo hoje no estado do Espírito Santo. 8 desses homicídios investigados chegam às mãos do Ministério Público. 8, de 100, 8 casos. 8 casos apenas. 8 casos o Ministério Público analisa e vê que tem autoria e materialidade. Ele denuncia 5 apenas. Dessas 5 denúncias do Ministério Público, apenas 2 o juiz chega à conclusão de autoria e materialidade e condena. Então, hoje, no Espírito Santo, em todo o Brasil, numa média geral, de 100 homicídios, só 2 são condenados. Então, o nosso instrumento precisa mudar, a nossa estrutura precisa mudar. Nós estamos presos a um passado de 1871, quando foi criado o inquérito policial. É um absurdo, é uma estatística, e eu não poderia perder essa oportunidade de trazer para os senhores essa realidade, essa análise crítica disso aí. Vamos prosseguir. Nós temos também um horizonte isso em níveis nacionais, de juventude infratora de 22 mil menores apreendidos. E tem gente falando que tem que diminuir a maioridade penal. Nós já temos 22 mil jovens presos e atacam o artigo 228 da Constituição. Não. A solução para os problemas do Brasil é reduzir a maioridade penal. Nós chegaremos de 22 mil menores apreendidos a 40 mil em pouco tempo. Nós não conseguimos hospedar e dar uma condição de vida digna e adequada e ressocializar 22 mil jovens. Imagine reduzindo essa calamidade que é alguns parlamentares federais sugerindo, eu sou radicalmente contra a redução da maioridade penal, por essas condições gerais e críticas que eu trago para os senhores. Porque, na realidade, o que tem que ser feito, e é aí que entra a ciência policial e esse trabalho científico, é o seguinte, o jovem hipossuficiente, aquele que vive na miséria, tem os mesmos desejos do jovem de classe média e do jovem rico. Todas essas faixas de juventude querem o iPhone. Todas essas faixas de juventude querem a roupa de marca. E a ciência policial busca essa ciência para mostrar. O que tem que se estudar é esse baixo umbral de tolerância às adversidades. E aí sim, sai-se da área da segurança pública para se falar na educação das famílias.
mas nós estamos aqui para falar sobre segurança pública, o que é um absurdo secretários de segurança o tempo todo justificarem os altos índices de violência, falando que isso é um problema da miséria. Operador de segurança pública tem que falar em segurança pública. E dar esse legado aos nossos parlamentares para se falar na reestruturação das políticas nacionais. Falar em segurança pública é falar em ciência policial para combater esse índice de criminalidade. Então, só um estudo científico desse fenômeno, que é muito mais amplo, é um fenômeno criminológico, e é essa a análise que eu estou trazendo para os senhores e para as senhoras, para terem uma visão, porque a opinião de vocês é que influencia os nossos parlamentares, influenciam as estruturas, e sim, o que se busca é que a área de segurança pública ofereça um serviço público de qualidade. O Brasil, apesar de ter muitos problemas com a educação, que não tem vagas para todas as crianças na escola, de ter problemas com a saúde, que muitos cidadãos morrem nas filas dos hospitais, a segurança pública está distante até disso. Os nossos problemas são maiores. Não existe um ministério na esplanada dos ministérios para tratar dessas políticas. E em crises governamentais federais, como o governo Temer, cria-se um Ministério Extraordinário de Segurança Pública que entra o próximo governo para enxugar estruturas, volta de novo. Ou seja, segurança pública não tem uma estrutura. Eu estou dando essa ideia, noção, porque a forma embrionária que a gente tem que criar e desenvolver no município e no estado segue essas dificuldades que o próprio governo federal traz. Então, vamos lá. Na sequência, otimizando o nosso tempo. Está aí os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, essa imagem chocante, né? E desculpem o termo chulo, mas no Brasil ainda estão compondo essa população de mais de 700 mil presos, o que a gíria policial chama de PPP, desculpem o termo chulo. Pobre, preto e puta. Desculpem o termo chulo. É chocante essa análise, porque não existem classes médias compondo e pessoas ricas compondo esse horizonte. Então a nossa estrutura tem que mudar. Porque o objetivo do cientista, o objetivo dos parlamentares e o anseio de cada cidadão é que nós vivamos numa sociedade harmônica. Então, essa realidade tem que mudar. Enquanto o governo do Estado, o mês passado, gastava muito dinheiro com mídia, comemorando que o Estado, há 23 anos, baixou seus índices de homicídio, veja a análise crítica do lado. Eu tive a incumbência de selecionar no jornal, isso não é dado científico, é factual. Na mesma semana que o governo, a Assembleia comemorava essas baixas de índice, estava lá, um jovem de 20 anos de idade é morto por semana em Cariacica. Vamos seguir na sequência. Vamos lá. Espírito Santo registra o menor índice de homicídios. O chefe da Polícia Civil quer fazer uma missão no Morro do Quase ou morros semelhantes. Os traficantes já bem organizados incendeiam os carros da imprensa, que vira matéria nacional. E o nosso Estado, né, de uma forma pejorativa, é conhecido no Brasil todo como um Estado sem controle. Mas aqui não é o paraíso? Não se comemora que há 23 anos não tem violência por aqui? Vamos lá. Isso não é um dado político. A minha fala com vocês, eu quero alertar, é dado científico. Eu trago uma visão analítica do que é segurança pública. Vamos seguir rapidamente. Homem é baleado após reagir. Isso é na semana que a Assembleia comemorava as baixas estatísticas. O próprio jornal solta isso, só que em sessões diferentes. Então traz análise crítica. Lá, professora sendo assassinada, o jovem, troca de tiros. Vamos seguir rapidamente. Bandidos usam caminhonete para arrombar a loja na Serra, é a tal da gangue da ré, né? Um comerciante, um cidadão de bem, investe tudo que tem, 10, 20 mil reais, monta uma loja. A gangue da ré vai lá, em fração de segundos, leva tudo que ele tem e fica endividado. E olha como é que a segurança pública acaba com a harmonia da sociedade. Tá lá, troca de tiros, isso tudo na semana que se comemorou, que há 23 anos os índices de violência caíram no Espírito Santo. Vamos lá. Bandidos desafiam a polícia e zombam. Então alguém interceptou, algum órgão policial interceptou as zonas, as faixas de rádio, e os bandidos estavam lá fazendo chacota da polícia capixaba, que ganha R$ 2.300 um policial militar no início de carreira. Ele falando, isso numa cheirada eu tiro. É assim que os morros de Vitória comemoram. É assim que eles respeitam as organizações policiais do Espírito Santo. Criminosos roubam loja mais uma vez e seguem. Vamos passar rapidamente, isso é só para dar um enfoque mais descontraído a uma palestra científica que eu estou aqui falando para vocês. Espírito Santo é um dos 4 homicídios por dia, aponta o Atlas da Violência. Vamos lá.
Traficantes coordenam o lançamento de granadas, está vendo? Contra as próprias atuações policiais. Eles também se organizam. O Estado é desorganizado e viabiliza que as organizações criminosas se mobilizem com mais facilidade. Quem não ouviu falar, ciclista assassinado com requinte de crueldade na ponte Florentino Avidos. 2 pessoas são baleadas durante briga de trânsito em Cariacica. Está vendo Cariacica sinalizado como a cidade? Não é à toa que vem depois da decisão do ministro Moro, né? De colocar lá a Força Nacional. Vamos lá. Saída temporária, olha outro problema, que é a ponta de todo o problema da segurança pública. Saída temporária do Dia das Mães. 1.000 detentos na saída temporária do Dia das Mães. Está vindo o Dia dos Pais agora. Essa semana nós teremos mais 1.000 criminosos nas ruas, visitando os pais. Será que os juízes que fazem isso, eles têm aquele contexto do que é justiça, do que é o dever de lei? Será que o Poder Judiciário dorme tranquilo? Ou também os filhos de juízes e juízas vão para a escola com o seu iPhone e vão ser vítimas de um latrocínio? Lembra que eu falei do pacto da sociedade, da responsabilidade de cada segmento, da mudança da segurança pública? É nesse sentido. Nós temos que parar de agir de forma isolada. Só os segmentos sociais se organizando e entendendo a falência do sistema que é possível mudar alguma coisa. Está lá. Então, a cada preso no Espírito Santo custa 3,5 salários mínimos custa um preso. Eu não falei para vocês que o Estado investe R$ 150,84? O Estado investe menos na proteção de seus cidadãos do que na custódia dos presos. Não que cuidar do preso com dignidade seja muito, mas está investindo muito pouco na segurança do cidadão. Vamos prosseguir. Tiros e reféns detentos, isso foi recentemente, fazem rebelião na casa de custódia de Vila Velha. Mas o povo capixaba não acha que só tem rebelião nos presídios do norte do país e no nordeste? Não está acontecendo aqui do nosso lado? Poucos mortos, 4, 5, alguns feridos, é pouco, porque lá no norte são 50, mas é a proporção da realidade capixaba. Um fuzil em uma favela capixaba representam 30 fuzis numa favela carioca. Então nós temos que parar com essa ideia de achar que nós vivemos numa capital e num estado que é tranquilo, que é o paraíso na terra. Não é. O Espírito Santo tem tantos problemas de segurança pública como qualquer unidade da federação. Tiroteios e toque de recolher. Mas isso eu só vi falar pela televisão, no Jornal Nacional, no Rio de Janeiro. Não, tem toque de recolher no Espírito Santo também. Na região metropolitana de Vitória. E a população não sabe disso. Foi o ano passado que aconteceu isso aí. E agora as soluções que vêm do governo federal, eu vou mostrar para vocês que nós não podemos incorrer nesses mesmos riscos na área municipal e também do governo do Estado. Policiais da Força de Segurança são convidados para Cariacica. Estão chegando em Cariacica porque o ministro Moro entendeu como uma cidade violenta e está lá. Cariacica não tem guarda municipal. Os índices de criminalidade em Cariacica vão a 0, enquanto a Força Nacional, que é uma força inconstitucional, assim permanecer. Então, o prefeito da cidade, ele deveria rechaçar a presença da Força Nacional e exigir a criação de uma guarda nacional, de uma guarda civil municipal, e exigir a atuação da Polícia Militar e dos órgãos federais, e não ficar fazendo excursões para Brasília e fazer pedidos exagerados aos governantes para que se traga a Força Nacional, que é uma força inconstitucional. É uma força que... Eu tive fazendo palestras no norte do país e a Polícia Civil e a Polícia Militar de Belém estavam em franca negociação com o governador para conseguir pelo menos o reajuste da inflação. Isso não é um discurso sindical, é científico. Engraçado que eu cheguei na segunda-feira, na terça-feira chegou a Força Nacional, com 2.000 homens. Adivinha o que aconteceu? O governador do estado nem recebeu a liderança da Polícia Civil e da Polícia Militar. Passado esses fatos dessa semana, eu vim com a notícia, ele disse, o ano que vem talvez reajuste para vocês. Entendam como é que os governadores de estado e até prefeitos estão usando a Força Nacional, com seus aliados políticos, para postergar um problema da violência para o cidadão. O que parece o remédio, na realidade, não é um veneno amargo. Então, vamos lá. Está lá o ministro Moro dizendo que talvez transforme o que é a força inconstitucional, que é a Força Nacional, que é a união de policiais militares e civis treinados pela Polícia Federal em Brasília, numa força permanente. Mas ela já atuou durante 10 anos de forma inconstitucional.
E o ministro da Justiça vai continuar fazendo essa precária política de atender os seus apadrinhados políticos, trazendo a Força Nacional, como eu já presenciei em outros estados? Isso é um absurdo. Nós temos que constituir guardas civis municipais adequadamente preparadas e treinadas, e a Polícia Militar e os órgãos legítimos para isso. E não ficar nos deixando levar por um discurso falacioso do governo federal e mesmo governo estadual. Porque Estado presente não se faz com campanha e com mídia. Estado presente se faz com valorização de profissionais da segurança pública, canalizar recursos e mostrar que quer resolver o problema. Vamos lá, seguindo. Para mostrar o contraste, que é a mesma coisa, entre a política federal e as políticas também estaduais. O ministro Moro gastou 3 milhões de reais num centro que parece mais moderno do que o estúdio da Rede Globo. Segundo ele, esse centro é que vai harmonizar o trabalho das corporações policiais no sul do país, vai criar um no sudeste, um no nordeste e tal. Vocês acham que isso vai resolver? Você acha que um grande centro desse, caro desse jeito, vai conseguir fazer o que da colonização do nosso país até hoje não conseguiu fazer, que é unir as forças policiais? O SUSP, que é a atual política, a atual carta de intenções, que não passa de uma carta de intenções, de unir as corporações policiais, só veio substituir o PRONASSE, que também não passou das intenções. O que se precisa é muito mais do que isso. Esse contexto geral a gente vai conseguir mostrar. Vamos lá. Rapidamente falando para vocês terem uma noção, não quero desgastá-los muito com um discurso cansativo, mas vamos lá. Sobre competência constitucional e segurança pública, o que é interessante que os senhores saibam. O capítulo que está da segurança pública, e para nos situar, para a gente chegar no nosso núcleo central de discussão, que é a Guarda Civil Municipal, 144, ele diz o seguinte, vocês já devem ter memorizado, de tanto ler o artigo 144, ele trata da segurança pública. Ele diz que a segurança pública é um direito do cidadão, dever do Estado, e elenca ali, tarará. E que o discurso falacioso de muitos governantes diz que não, você é do povo que tem que se virar para fazer segurança pública. E não é nada disso. Não é nada disso. As corporações são muito claras. O legislador constituinte originário fez o seguinte, no capítulo 144, ele disse lá, do inciso 1º ao inciso 5º, ele colocou as 5 corporações policiais. Legitimamente só existem 5 corporações policiais, que constam na Constituição. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Corpos de Bombeiros, Polícia Militar com seus corpos de bombeiros, que na realidade deveria ser uma única instituição. Nos parágrafos de 1 a 5, ele deu uma competência constitucional para cada um. E no caso da Polícia Federal, que é uma polícia de ciclo completo, ele deu 5 competências constitucionais. A Polícia Federal é a única polícia de ciclo completo no país, é um exemplo por causa disso. Infelizmente, ela não seguiu o caminho do cargo único, ou dos 5 cargos da Polícia Federal administrarem a própria Polícia Federal. Ela ficou na mão de determinadas autoridades policiais que transformaram a Polícia Federal, que o Constituinte queria que fosse uma polícia de primeiro mundo, numa polícia civil com mais recursos. Infelizmente, a Polícia Federal tem essa problemática na sua administração. E eu critico o órgão que eu amo de paixão. Então eu me sinto qualificado depois de 30 anos. A Polícia Federal é um órgão que completa 75 anos de idade. Eu passei 30, não calculem minha idade, por favor, não vou me achar um dinossauro. Eu passei 30 anos da minha vida dentro da Polícia Federal. Meu suor e meu sangue por uma instituição. Por isso eu a critico, que é uma ótima observação para a nossa Guarda Civil Municipal que está nascendo. Só existe uma possibilidade de uma Guarda Civil ser eficiente, cargo único. Então, o candidato à Guarda Civil Municipal, como é o caso da Polícia Rodoviária, tem que ingressar num cargo e ir até a direção geral. Não pode ter cargos diferentes, um dominando o outro. Isso cria um gargalo na investigação e na própria ostensividade da atividade. A Polícia Ferroviária Federal nunca saiu do papel. Tem alguns poucos colegas em Brasília que tentam até hoje, estruturar um órgão como a Polícia Federal e a Rodoviária e nunca conseguiram sair. Quando eu entrei na Polícia Federal, peço encarecidamente que não fiquem achando que eu sou velho demais, porque eu entrei também muito novo. A Polícia Rodoviária Federal, eles eram seletistas. Eles usavam a farda K que não tinham porte de arma. Não podiam portar arma nas ruas. Estão percebendo que a nossa Guarda Civil enfrenta os mesmos problemas? Então essa história eu falo com a minha experiência e com a minha doutrina. Eu vi essas corporações nascerem. E eu posso dizer o caminho e a diretriz, e espero que hajam outros doutrinadores, outros mestres e doutores, que também tragam suas teses para cá, para ser discutida, para se criar um consenso. Porque só muda a realidade da segurança pública com ciência policial.
Vamos lá. As polícias civis, ao longo do tempo, elas perderam competência. Olha só a instabilidade que existe. Quando eu entrei no serviço público e na polícia, quem controlava o porte de arma dos estados era a própria Polícia Civil. Foi uma crise de governo e essa atividade passou para a Polícia Federal. Hipertrofiou uma polícia que está com o mesmo efetivo até hoje e cada vez decrescente. Em outra crise governamental, o que era controle da segurança pública, dos estados também, da Polícia Civil, passou para a Polícia Federal. Hipertrofiou novamente a polícia, num índice decrescente de pessoas que morrem e aposentam, que eu falo mais à frente. Olha os problemas, eu estou dando uma visão crítica para vocês, porque nós temos que criar uma guarda civil municipal eficiente. E nós temos o exemplo da Polícia Rodoviária e de todos esses exemplos que eu citei aqui. O Constituinte já nos deixou alguns problemas a serem resolvidos, mas que eles vão ao longo do tempo. Então vejam bem, finalizando, se o capítulo do 144 diz que tem 5 polícias, do 1 ao 5º, ele diz qual a competência de cada uma, no 6º tem uma disposição transitória, que fala lá, a Polícia Militar com seus corpos de bombeiros são forças auxiliares do Exército sob a subordinação do governo estadual. Muito normal, que é uma organização militarizada. No parágrafo 7º, ele traz a exigência de lei orgânica para os órgãos da segurança pública. A Constituição brasileira completa esse ano 31 anos. Olha a dívida dos nossos representantes parlamentares federais, que até hoje não tem uma lei orgânica para cada corporação. E as emergentes guardas civis que estão nascendo. Por isso que nós podemos fazer um trabalho de qualidade na nossa cidade, no nosso estado. Olha, então veja bem, se até o 5º ele disse o que era competência de corporação policial, no 6º veio a disposição transitória, no 7º mais uma disposição transitória, no 8º ele deu uma faculdade aos municípios, aqui nós nos encaixamos. No 8º ele diz o seguinte, os municípios criarão suas guardas civis municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Conforme dispuser a lei. Deixou em aberto também essa lacuna. Bom, de lá para cá, eu folheando rapidamente o que nós temos aqui, de legislação na área municipal, nossa Constituição é de 88 e agora completa 31 anos. O que se tem é a Lei 6.033, Lei Municipal, de 2003, portanto, anterior, posterior à Constituição, mas anterior à Lei 3.022, que trata sobre as guardas civis municipais. Então, o que se tem é a 6.033, que foi modificada na gestão, se não me falha a memória, Coser, pela Lei 8.114, que é de 2011. Toda a legislação que tem aqui, ela é anterior à lei maior das guardas civis municipais, que é a Lei 13.022, de 2014. Portanto, já existe incompatibilidade no que se tem aqui na área municipal e o que veio como Estatuto Geral das Guardas Civis Municipais. Bom, vocês notaram ali que o parágrafo 8º, ele dá uma faculdade a cada município, com determinada população, para se ter uma guarda civil, mas ela nasceu com a característica de cuidar de bens e serviços. Só que eu falo para todos os guardas civis municipais, aqueles que eu conheço, aqueles que ouvem meu discurso, que eu sou um aliado. A Guarda Civil Municipal, as que se instituíram em cada cidade, em cada estado brasileiro, elas conquistaram o direito de ser polícia municipal. Eu sou o único doutrinador no país que tem a coragem de dizer, passou da hora. 31 anos de atraso de não ter dado à Guarda Civil essa função de combater a criminalidade. Aliás, de controlar a criminalidade. Porque a ciência policial fala que o combate feito pela gloriosa Polícia Militar tem que ser redimensionado. Porque quem combate, combate inimigo. O cidadão criminoso também é um ser humano. Nós não podemos continuar incentivando esse extermínio ético que tem na sociedade brasileira. Essas histórias de força e honra, faca na caveira, isso é um completo absurdo. Um pai que tem 3 filhos, um é um cidadão normal, o outro é um Einstein, e ele tem um filho deficiente. Ele vai eliminar o filho deficiente? O que é o Estado? O que é o Estado brasileiro? O que é a municipalidade? Tem que ser voltada para a proteção daquele que precisa de proteção, inclusive do criminoso, e reeducá-lo e ressocializá-lo. Porque senão isso vai de encontro aos nossos preceitos cristãos, aos nossos preceitos religiosos.
Esse confronto tem que acabar. Vamos lá, insistindo. O 9º e o 10º, no 9º ele fala que toda a corporação policial tem que ser remunerada por subsídio, e aí já começa a notar as deficiências da Guarda Civil Municipal, que não é, que ficou fora da Previdência Especial agora. E o parágrafo 10 ele fala da segurança viária e ordem pública. A segurança viária, obviamente que o trânsito no Brasil é um caos completo. Ele reflete que a população é agressiva. Então se transformou também num preceito de segurança, né? Vamos lá. Otimizar um pouco mais o tempo. Segurança pública é uma improvisação ocupando os vácuos constitucionais. Então vem cá, se vocês virem uma reportagem de guardas civis municipais trocando tiro com latrocidas em Vila Velha, é a missão da Guarda Civil Municipal, é essa? Eles estão adquirindo esse direito. E qual a segurança jurídica que ele tem? Ele vai ter segurança jurídica? E se um guarda civil que troca tiro e alveja um criminoso, ele vai para o tribunal do júri e um promotor eficiente coloca esse cidadão na cadeia, na rua. Não é a flexibilização que o presidente da República quer com a legítima defesa que vai solucionar isso. É essa consciência crítica que nós temos que ter, que a segurança pública é um alicerce da República, da democracia. Que isso tem que ser mudado. Então, vamos lá. Essa improvisação tem que acabar. Saindo um pouco desse contexto, por acaso vocês conhecem a Polícia Legislativa Federal, o Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados e a Secretaria de Polícia do Senado Federal? A Constituição deixou um preceito dizendo o seguinte, que as duas casas poderiam criar suas polícias. Para quê? Para cuidar do seu patrimônio, das suas instalações. E no que elas se transformaram? Na polícia mais bem paga e remunerada do país, para cuidar de prédios. Imaginemos um exemplo aqui, ilustre deputado Mazinho, se essa casa, se essa Câmara tivesse um recurso de 10 milhões de reais e montasse uma polícia que tomasse 8 milhões, ia destinar 2 milhões para a Guarda Civil? É assim que o Estado brasileiro pensa. A Polícia Legislativa Federal, ela tem um orçamento maior que a Polícia Federal, ela tem as armas mais potentes do país, ela tem um estande de tiro, é o melhor da América Latina. Quando a Polícia Federal interceptou o telefone dos dois presidentes da casa, ele usou a sua guarda pretoriana para arrancar os grampos. E a população brasileira não sabe disso? Ou não se atenta para isso? Recursos tem, mas são jogados pelo ralo. Já pegaram um guarda da Polícia Legislativa envolvido em crime, cumprindo mandado de busca em São Paulo, viajando pelo mundo inteiro. E nós não temos recursos para estruturar uma Guarda Civil Municipal? Que no meu modesto entender como pesquisador é o que vai resolver o problema da segurança pública? Então nós temos que canalizar recursos e criar recursos para isso e mostrar as falhas do governo estadual e federal. Vamos prosseguir. Forças auxiliares. A Guarda Civil Municipal, nesse contexto constitucional, ainda se constitui como uma força auxiliar. Departamento de Polícia, Departamento Penitenciário Federal, Secretaria de Justiça Estadual, GAECO, tem GAECO estadual e federal. Um promotor de justiça que não tem uma estrutura adequada para investigar, que eu acho que tem que investigar, ele junta policiais civis e militares na sua boa vontade e começa a investigar. É também uma polícia? Quem é polícia e quem não é polícia nesse país? Vamos lá. Agentes socioeducativos, que é o caso que aqui nós temos esse parâmetro que tem que ser resolvido dos agentes socioeducativos, dos agentes de trânsito e dos próprios guardas civis municipais, que já é uma estrutura administrativa que tem que ser resolvida na área municipal. E temos que criar uma estrutura para isso. Mas tem um outro contexto, militares da reserva também estão querendo um espaço na segurança pública. Agentes de vigilância privada, porque é um mercado em franca expansão, a segurança privada, estão se sentindo verdadeiros policiais. Mas a atividade de segurança pública é uma atividade típica de Estado. Não existe vácuo constitucional. Independente do trabalho honesto e justo que a segurança privada faz. Vamos lá. Motorista de ambulância, bom, se o trânsito é um problema, os motoristas de ambulância também têm que ser ouvidos, porque eles estão no trânsito o tempo todo e a violência é muito. Vamos lá. E vai esticando. Há um ano e meio que eu estou divulgando meu trabalho, eu fui conversar e convidar o comandante do Exército Brasileiro aqui de Vitória. Ele me recebeu num cafezinho muito gentil e disse: Roberto Darós, agora está abrindo um novo nicho de mercado. Nós, coronéis, quando nos aposentamos, viramos secretários de segurança em alguns estados. O Exército Brasileiro é preparado
para atuar contra ameaças externas e não combater a violência interna. O que é a segurança pública no Brasil? É uma vitrine, é um mercado? Tira o secretário de segurança daqui do Espírito Santo, leva ele para Goiânia, leva ele para o Pará. Começam a trocar, existem figurinhas carimbadas como técnicos de futebol. Todo mundo é especialista em segurança pública. Os secretários de segurança mais famosos são iguais a técnicos de futebol famosos. Sem entrar no mérito da competência de cada um. Mas não é essa a estrutura que vai resolver o problema da criminalidade. Então, o que está faltando? Legitimidade de atribuições e competências, que dá segurança jurídica em todos os níveis. O guarda civil municipal, o policial militar, o policial federal, o policial civil, todos os servidores públicos das corporações policiais, eles têm que ter uma segurança jurídica de sua carreira. E saberem que são comandados por policiais experientes. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente tenta otimizar. Falar para vocês rapidamente, para vocês terem um pouquinho de noção sobre investigação criminal. Que é a proposta, eu espero que no futuro vocês tenham tempo de ler e ter acesso ao meu trabalho. Eu trago a minha inédita teoria da transdisciplinaridade da investigação criminal. A gente poderia passar um mês inteiro falando sobre ela. Não vou ocupar o ouvido dos senhores e das senhoras. Mas o que a gente traz de novidade de ciência é isso. Vamos discutir a segurança pública, vamos transformá-la numa política adequada na área municipal, estadual e federal. Da minha parte, eu sou um pesquisador, eu sou um acadêmico. Mas eu tenho feito o meu trabalho, e aqui estou me colocando à disposição, de sensibilizar as áreas políticas para que essa estrutura mude. E colocando o meu trabalho humildemente à disposição. Vamos falar sobre investigação rapidamente. Então nós temos que superar esse modelo de investigação criminal ultrapassado. Também ficaríamos um mês falando sobre inquérito policial e qual é a estrutura. A minha proposta é uma outra. A minha proposta é um novo instrumento investigativo completamente diferente do atual. Nós estamos presos a um passado de 1871. Da canetada da Princesa Isabel. Estamos lá ainda, lá naquela época. Mudando pouca coisa de computadores, de sistemas, mas estamos lá ainda. Padrões de ação. Os padrões de ação são definidos por quem? A estrutura de segurança pública dos Estados Unidos e da Europa é mais ou menos assim. Imaginemos que os Estados Unidos têm 200 universidades, só um número fictício. 20 delas têm o curso de justiça criminal. Então, todo operador de segurança pública nos Estados Unidos que queiram incorporar em algumas dessas, faz o curso de justiça criminal. Quando ele faz o curso de justiça criminal, tem os professores, colegas que estão lá, ministrando os padrões de ação, baseado na ciência. De onde que vem? Da comunidade. Então, é a comunidade que diz como uma polícia vai trabalhar. Vamos lá. Boa técnica e gestão de investigação. Academias de polícia em todos os níveis, as técnicas policiais. Para uso progressivo da força, para conduta policial, para correção. Porque, assim como a área policial, todos os serviços públicos têm desvio de conduta. O que a polícia chama de banda podre. A polícia sempre tem um nome diferente para tudo. Então, isso tem que ser feito. O padrão ético-social se traz de casa do pai e da mãe. Então, é mais ou menos isso que um concurso é que seleciona quem está em condições de entrar ou não. Verdade e investigação faz parte de um capítulo aqui. Eu tive o trabalho de ler todas as teorias da verdade e trazer para os senhores uma síntese do que se precisa saber. Sempre o fundamento de qualquer investigação, de qualquer atividade pública é a verdade. Então, tem uma síntese aqui do que é a verdade. O princípio da legalidade. Nenhum operador de segurança pública pode se afastar dele em momento nenhum, que é a legalidade. A garantia, o contraditório, a ampla defesa, isso que é veiculado pelo Ministério Público e pelo Judiciário, as bases disso começam numa boa investigação, porque a gente se fundamenta da filosofia, por exemplo, garantista do Luigi Ferraioli, para dizer que a condenação é um pressuposto da prova. Se a prova é mal feita, ninguém é condenado. Lembra do índice? 100 homicídios, 8 na mão do Ministério Público, 5 denunciados, 2 condenados. Simples assim. Segurança pública tem que mudar. Então vamos lá. Nesse trabalho eu falo também do uso legítimo da força, e aqui eu trago alguns institutos. Por exemplo, a autoridade policial é a força, é o braço do Estado que primeiro chega ao local do crime, e não essa ideia equivocada de que a autoridade policial é delegado de polícia. Porque não que eu queira, é assim na Europa, nos Estados Unidos e nos países asiáticos. Então tem que se repensar a ideia de autoridade policial. Porque o crime ocorrido, um corpo sem vida estendido no chão,
o cronômetro está ligado. A cada segundo que o Estado não chega ao local do crime, caminha, milita para a impunidade. Então, se o guarda civil municipal for o primeiro a chegar no local do crime, ele é a autoridade policial. Porque a investigação criminal não se faz de gabinete. Investigação criminal é local do crime. Mas isso está surgindo agora? Não. Nós temos que vencer com muita ciência, com muito carinho, com muita sensibilidade, para não mexer em suscetibilidade de carreiras. Porque enquanto as corporações policiais se detonam aqui na base, políticos corruptos, dinheiro é jogado pelo ralo e a coisa não funciona. E o resultado disso, 60 mil mortes por ano. Então isso tem que mudar. Nesse trabalho eu proponho então um estudo científico que vai desde da criminalidade inata do ser humano, de uma forma bem resumida, são 10 capítulos, também faço um contraste entre segurança pública e privada, o que é função do Estado, o que não é, o controle da própria segurança privada, e chego a propor, sim, o redimensionamento das competências e a própria mudança do Código de Processo Penal e da Constituição. Está sugerido aqui. Então, se algum senador da República que vocês conheçam, algum deputado federal que falar assim, qual o caminho que a gente tem que seguir? Está aqui, uma tese independente de segurança pública. Eu só não consigo dar a visibilidade que eu preciso para esse trabalho. E que eu suscito os meus colegas mestres e doutores que façam outros. Eu falo para eles o tempo todo na universidade, nós precisamos pesquisar aquilo que incomoda a comunidade. E não chover no molhado e pesquisar institutos de direito civil, de processo civil, de direito penal, que é chover no molhado que estão cansados de se falar a mesma coisa. Nós temos que buscar quais os problemas da comunidade. É assim que deve se comportar um cientista, um mestre, um doutor. Porque título não vale nada se não for colocado à disposição da sociedade. É assim que a coisa tem que funcionar e que vai mudar. Bom, prosseguindo rapidamente, isso daqui é só uma passagem. Enquanto eu falo aqui algumas palavras, vocês vão lendo. Existe uma dezena, uma quantidade enorme, infinita de propostas de emenda constitucional. Sabe como é que isso que eu estruturei aqui para vocês se resolveria no caso das guardas civis municipais? Uma PEC do 144. Vereador Mazinho, não tem lá 144 a 5 corporações policiais? Coloca ali mais um inciso e cria a guarda civil municipal. Está resolvido o problema, fica por conta do Estado. Só que nós não podemos ficar de mãos atadas enquanto o governo federal não toma essas medidas e os parlamentares. Porque, afinal de contas, nós estamos há 31 anos esperando. E nada se resolve. Então, vamos lá. Tem a PEC 51 que abriu, que assustou o coronelado da Polícia Militar, falando da desmilitarização da Polícia Militar, do modelo policial, assusta os coronéis, o nicho de poder, que eu tenho muitos amigos também, e eu viro para um deles e falo assim, coronel, vocês gostariam do ciclo completo de polícia? Um capitão da Polícia Militar manda uma guarnição para a rua, ele vai lá, prende o criminoso, autoria e materialidade e leva para uma outra polícia fazer. Só existe isso no Brasil, vereador Mazinho. O ciclo completo de polícia. É assim também com a Polícia Rodoviária Federal, que é um exemplo de polícia. É a polícia que cresceu muito no país, que há 5 anos é recorde em apreensão de drogas, muito mais do que a Polícia Federal. Ela vai para a estrada, prende 1 grama de cocaína, 1 tonelada, autoria e materialidade, e tem que levar para outra polícia fazer, que é a Polícia Federal. É o ciclo completo de polícia, é um gargalo na mão de autoridades policiais que não tem uma solução. E falam o seguinte, o problema da investigação criminal é o processo que não anda. Como o processo que não anda? Tem gente que está precisando ler um pouco de filosofia para entender as bases filosóficas de toda a sociedade. Uma coisa é a investigação criminal, outra coisa é o trabalho ministerial e outra coisa é o judiciário. A lei da advocacia, meus colegas advogados aqui, que foi modificada recentemente, deu aos advogados a prerrogativa de sugerir diligências. Examinar investigações até as em andamento, até as não relatadas. O senhor, vereador Mazinho, criou-se o contraditório no inquérito policial. Quer dizer, uma figura metafórica de contraditório. Porque se eu tenho um cliente que me paga honorários altos, eu começo a peticionar em cima do inquérito, ele não anda. E vai acabar prescrevendo. É muito simples, é a visão científica. Isso tira o nicho de mercado dos causídicos, dos advogados, de nós advogados? Claro que não. Porque tem outro aspecto para ser defendido. O cidadão tem que ser defendido de qualquer maneira. Mas isso foi em demérito da segurança pública, que ninguém percebeu na ocasião, que eu também trato nesse trabalho. Bom, vamos lá. A PEC do FBI, os agentes da Polícia Federal lançaram essa PEC no Congresso, eles simplesmente falaram,
se contrapondo a outro nicho de carreira, falando sobre que eles queriam trabalhar, na época eu ainda estava na ativa, igual o FBI trabalha. Porque o FBI trabalha igual a Scotland Yard. As bases são as mesmas. Polícias evoluídas trabalham num sentido de elucidar crimes. E não de burocratizar um procedimento investigativo para dar 2% de resolutividade e condenação. Então, essas são as bases científicas que podem mudar. Vamos prosseguir rapidamente. O problema dessas PECs no Congresso é o seguinte: vai que passa uma PEC dessa, que não está encaixada com o contexto geral, aí vai criar uma outra jabuticaba no país. Uma outra estrutura esdrúxula que também não vai resolver os problemas. Então, o Congresso Nacional tem a obrigação de discutir num geral. Mas enquanto eles levam mais 30 anos para discutir, estamos nós aqui tentando resolver o problema na área municipal e vamos prosseguir. O grande problema, então, eu trouxe esse contraste de PECs, que depois alguém que tenha mais interesse pode ver detalhadamente, no meu trabalho também traz uma análise sobre cada uma, e a PEC 412. Vereador Mazinho, nós falamos aqui do capítulo do 144, que tem as 5 corporações, que infelizmente ainda não estão ali, a Guarda Civil Municipal, os agentes de presídio ainda não estão ali contemplados, porque não tem aposentadoria especial, não estão ali como corporação policial. E a Associação dos Delegados de Polícia Federal criaram a PEC 412. Eles querem tirar a Polícia Federal do 144, imaginem. Isso vai de encontro às estruturas da República, se isso acontecer. Vão criar uma Gestapo brasileira. Eles podem, com essa autonomia que eles querem, que a Polícia Federal já trabalha com autonomia, eles querem criar uma polícia que eles possam criar cargos, extinguir cargos, aumentar salários. Sem nenhum demérito, foi dada autonomia administrativa para a Defensoria Pública Federal. A primeira coisa que ela fez foi aumentar os salários dela igual a juízes. E não existe nenhuma cidade do país que tenha uma sede digna para a Defensoria Pública. Então, dar poder demais a determinados servidores públicos que não têm a preparação de administração de recursos é uma calamidade. É o anúncio do apocalipse. Então, enquanto muitos querem entrar no 144, a associação quer tirar a Polícia Federal e criar como agência independente. Já aconteceu esse escândalo nos Estados Unidos com o FBI, a história está aí para provar que isso não dá certo, mas eles insistem. Essa medida está sempre sendo renovada. Vamos lá. O que tinha para falar sobre PECs é isso. Modernização da estrutura na atividade policial no Brasil. Então agora eu vou dar um contexto geral do que precisa mudar na estrutura federal. E nós vamos chegar no núcleo central da nossa discussão, que é a segurança pública na área municipal. O que se precisa para modernizar a estrutura da segurança pública, que fez parte dessa pesquisa independente? Carreira policial com entrada única. Então, olha lá, vamos um foco logo direto na Guarda Civil Municipal. É inadmissível que um outro servidor ou um outro representante político administre a Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal tem que ser administrada por um guarda civil especializado, final de carreira, com experiência bastante para administrá-la. Só ele sabe as necessidades da corporação que está nascendo, e não um outro representante qualquer. Ciclo completo da ação policial. Talvez seja assustador falar agora, mas eu vejo como pesquisador que no futuro, cada corporação policial vai fazer o ciclo completo, inclusive a Guarda Civil Municipal. Eu não vejo dificuldade nenhuma em uma equipe ser direcionada para a rua, prender um criminoso, seja de pequeno delito ou de grande delito, voltar para a sua delegacia, seção, fazer um pequeno minucioso relatório, como o Código de Processo Penal exige, encaminhar para o Ministério Público e juiz. Isso é possível fazer. Guarda Civil Municipal, Polícia Civil, Polícia Federal, todas as polícias podem fazer. É assim no mundo inteiro, porque tira o gargalo da investigação criminal. E esse monopólio que existe na mão de determinada autoridade que não dá conta desse serviço que é importante para a população. Vamos lá. A unificação das polícias foi discutida no ano passado, a unificação da Polícia Militar e da Polícia Civil, mas não foi à frente, esses assuntos morreram no Congresso Nacional. Reestruturação das corporações. Como eu disse para os senhores e para as senhoras, 31 anos de atraso, os parlamentares ainda não deram uma lei orgânica para cada corporação. Definição de competências constitucionais, porque algum de vocês tem alguma dificuldade de ver o conflito de competência que há entre a atuação da Guarda Civil Municipal atualmente e a Polícia Militar? Algum de vocês já viu numa esquina, num calçadão, numa praça, uma dupla de guardas civis fazendo a mesma coisa que uma dupla de policiais militares? Quem tem competência para estar ali?
Cuidar do patrimônio da praça é da Guarda Civil. O problema é a definição de competência constitucional. Imagine os senhores e as senhoras qual o recurso que merece a Guarda Civil Municipal de Ouro Preto, que cuida do acervo de Aleijadinho. Para a ONU, para a Unesco, para os organismos internacionais, quebrar um dedo de uma estátua daquela é muito pior do que um homicídio. Quanto merece de orçamento uma Guarda Civil? Então, não é qual atividade se faz, e sim a competência constitucional de fazer. Não existe vácuo constitucional. As polícias precisam de estabilidade jurídica, as corporações policiais para trabalharem, inclusive as emergentes. A modernização da investigação criminal eu já tratei aqui com os senhores. A meritocracia, que é isso, é o policial ingressa na corporação, fica experiente, se treina, se gradua, mestre, doutor e chega na administração, em gestão do serviço público. E a aposentadoria especial. Então, tem algum interesse em ficar iludindo determinadas categorias, como são os guardas civis municipais, falando, olha, vocês são policiais. Aí vem o Paulo Guedes e fala assim, ó, o orçamento é o seguinte, aposentadoria especial só para os 5 que estão aqui no 144. Ficou de fora inspetor penitenciário, guarda civil, agente de trânsito, todos eles, ninguém tem aposentadoria especial, está lá. Segunda votação, agora vai para o Senado. Abram o olho, corporações. Vocês estão brigando na base e não estão sabendo pedir o que é adequado. Tem que se reestruturar o capítulo da segurança pública. Não adianta sair pelas ruas falando, eu sou guarda civil municipal, eu sou um policial de uma corporação policial. Não, eu sou um guarda civil com toda a honra. Mas eu ainda não estou no capítulo que trata especificamente das corporações policiais, porque o 144 diz que são as 5 corporações que vão gerenciar e administrar a segurança pública no país. Com esse discurso científico, eu quero dizer que eu sou um aliado das polícias emergentes. Eu acho que a segurança pública no país começa a se resolver com guardas civis municipais bem estruturadas. Não vai começar pela Polícia Federal, não. Vai começar pela base, pelo município. E olha quanto que nós temos que caminhar e progredir. Então vamos lá. Chegamos no núcleo da questão. Pronto. No mestrado eu tinha um professor que ele era bastante prolixo. Aí quando ele chegava, falava assim na sala de aula, em linha de conclusão, a gente ouvia ele mais 1h30. Mas fiquem tranquilos que eu já estou terminando. Então, em linha de conclusão, nós vamos falar sobre o núcleo central agora, que é de interesse de todos vocês, que eu tentei manter com o discurso o mais suave possível, porque a ciência é muito densa. Nesse sentido, vamos lá. O que é a estruturação de uma legislação precária que nós temos, anterior a 13.022, precisa? Nós precisamos a Guarda Civil Municipal como fator de defesa social. O foco dela principal é aquele preceito constitucional, enquanto ele não muda. Defender bens e serviços da municipalidade. Mas a 13.022, que é de 2014, ela trouxe diversas competências ali. Ela delineou melhor isso. Ela está sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade de alguns preceitos que chocam por determinadas categorias de oficiais de polícia e de delegados de polícia, questionando a legitimidade da Guarda Civil. Mas algumas não são questionadas. Por exemplo, está em aberto o patrulhamento e o gerenciamento da violência escolar. Bom, eu falei da Guarda Civil de Ouro Preto, do patrimônio de Aleijadinho, mas em Vitória nós temos patrimônios públicos, né? Patrimônios históricos. Começa aí por esse preceito, as praças públicas, conter a violência inicial do cidadão. E a violência nas escolas? Olha que nicho maravilhoso para se explorar. Vai faltar efetivo para tanta atividade da Guarda Civil Municipal, que precisará de recursos, de estrutura e tudo mais. Então vamos lá. O que se precisa a Guarda Civil Municipal? E nesse aspecto eu chamo a atenção da ilustre comissão, Vossas Excelências atentarem para esses 2 próximos slides nesse sentido. Uma lei orgânica adequada para a Guarda Civil Municipal, que contemple todos os preceitos da Lei 13.022 e delimite, sim, e se possa legislar até além no sentido dentro da competência constitucional. É possível sim, ela já traz parâmetros bem definidos ali. A fixação de competências e atribuições, um regimento interno, porque se a Guarda Civil Municipal se transformará na Polícia Municipal, ela precisa de uma corregedoria forte que também a controle, porque desvio de conduta existe em toda a corporação. Recentemente,
policiais militares ou civis prenderam um guarda civil da Guarda Civil de Vila Velha envolvido em crime. Então, em toda a corporação existe o que a polícia chama de banda podre. Precisa, sim, de um regimento interno rigoroso. Rigoroso, mas democrático. Rigoroso, mas democrático, que eu sou contra qualquer tipo de arbitrariedade. Um plano de carreira com funções e remuneração. Ora, aquele cidadão vocacionado que diz, eu serei um guarda civil municipal, eu vou prestar um trabalho para a comunidade. Ele tem que saber qual é o salário de início de carreira e de fim de carreira. Então, ele tem que ter uma noção, isso tem que estar nessa legislação, dizendo, eu terei tantas promoções horizontais, tantas verticais. E, como diz a Lei 13.022, ela limita o ingresso ao nível médio. Então, não se pode exigir nesse momento, o que eu acho que já seria adequado, exigir nível superior para a Guarda Civil Municipal. É bem possível, é um trabalho de qualidade melhor ainda. Mas começa com o nível médio. Mas nada impede que se regule que ingressa no nível médio, faz um bacharelado, faz um mestrado e um doutorado, chega no final da carreira. É possível se estruturar isso. E valoriza e qualifica o trabalho. Por quê? Gratuitamente? Não, porque isso reflete em qualidade de vida para a população. Ciclo completo da atividade da GCM é um sonho de futuro, porque eu não consigo ver isso ainda nem sendo implementado em todas as corporações. Mas tenham certeza, se vocês gravarem esse momento, um dia vocês falar, professor Roberto Darós disse que o ciclo completo era pertinente para toda a corporação policial. Prosseguimos então. Ciclo completo na atividade para todas as corporações, inclusive a GCM. Direção geral da GCM ser exclusiva de guarda civil. É o guarda civil mais experiente, preparado, com mestrado, com gestão e administração, que vai gerir a guarda civil. É um absurdo falar que um político que nunca teve uma experiência, nunca viu uma troca de tiros na rua, não sabe o que é o criminoso de porte médio, ou o grande criminoso, ou criminoso de alta periculosidade, administrar uma polícia. Uma polícia nascente, né? Está emergindo agora. Então, antiguidade e meritocracia objetiva. Porque também o administrador não pode. Eu acho bonito o bacharel fulano de tal, que é guarda civil, vou nomeá-lo a diretor-geral. Não. Tem que ter critérios objetivos de tempo de serviço e meritocracia. Isso tem que estar na lei, numa base, numa estrutura de plano de carreira. O Conselho Superior, sim, formar um Conselho Superior, como toda organização policial tem, um Conselho Superior presidido pelo diretor-geral da Guarda Civil Municipal, que possa conglomerar a experiência dos seus ex-diretores gerais, e obviamente isso é o acúmulo da experiência ao longo dos anos, não é isso? E composto de ex-diretores gerais, dos diretores operacionais, que trazem operacionalidade, da representação dos direitos humanos, das secretarias de Estado, das secretarias da municipalidade, e sim, ter ali as representações, mas particularmente ter a participação permanente com voz e voto de representação comunitária. Porque cada corporação é e deve ser um alonga-manos da comunidade. E não o que a Polícia Militar, ao longo de décadas, prestou um trabalho maravilhoso, glorioso, mas está mais do que claro que Polícia Militar, com o seu militarismo, com as diferenças entre um soldado e um coronel no combate à criminalidade, ela combate inimigos nas ruas. A Guarda Civil Municipal, ela nasce com a gloriosa missão de ser a polícia comunitária. Portanto, a experiência ao longo de anos das polícias militares, colocar um rótulo na viatura, patrulha comunitária, é só um rótulo. Porque a polícia militar ainda é apedrejada em alguns locais, algumas comunidades hostis. A polícia militar, ainda por classes médias, mesmo que não criminosos, mas hipossuficientes, não veem a polícia militar com a simpatia, e as outras corporações também. Então a Guarda Civil Municipal tem essa gloriosa missão de, já que ela nasceu no seio da comunidade, da municipalidade, se transformar no que o nosso país precisa, uma polícia comunitária. Bom, prosseguindo aqui, a criação de uma academia. Então, ciência policial é uma coisa, a academia vai ensinar técnicas do uso progressivo da força, do uso legítimo da força, de toda essa estrutura. Então, que se tem uma academia de polícia, que os concursos para a GCM são, eu já disse, de nível médio, porque assim exige a 13.022, né, de 2014, a escolaridade pode ser estruturada num cargo único com entrada pela base. Então, se a Guarda Civil Municipal vai se estruturar, Guarda Civil não pode ficar na metade de sua carreira atrás de uma mesa e de uma cadeira.
Operador de segurança pública tem que entrar na corporação, passar 30, 35 anos, o tempo que a lei determinar, na atividade. E não o que acontece hoje em todas as polícias do país. A pessoa entra, vê que não tem estrutura, imediatamente se esconde atrás de um amigo, de uma chefia, de uma escrivania. E a segurança pública cada vez mais decadente. Falou que é vocacionado, que é operador de segurança pública, tem que estar em constante atividade policial. Carreira de apoio administrativo e logístico tem que ser feito apartado, à parte, são carreiras distintas. A instituição da meritocracia objetiva, como eu falei, com cursos técnicos de graduação e pós-graduação. E a administração da GCM em todas as funções. A aposentadoria especial. Olha que eu estou, digamos, guindando a Guarda Civil Municipal antes da hora para entrar num 4-4. Então, já antecipadamente ela merece uma aposentadoria especial. E não ficar sujeita a discursos falaciosos de alguns políticos. É complicado. Precisa disso. Bom, eu tenho uma mensagem final. Eu acho que, pelo adiantar da hora, eu gostaria só de... Acho que é um vídeo rápido. Meu amigo, antes da mensagem final, se pudesse passar um vídeo, porque também faltou em toda a nossa conversa, tecnologia. O ano passado para cá, antes de iniciar, meu amigo, o ano passado para cá, eu trouxe um trabalho de uma startup de tecnologia policial, porque na área da Polícia Federal eu também desenvolvi vários projetos de modernização. E agora, recentemente, nas minhas pesquisas, o presidente da Federação dos Policiais solicitou que eu trouxesse para cá, e trouxe para a Universidade Federal e para a Universidade de Vila Velha, uma startup de tecnologia muito bem premiada, sendo remunerada pela iniciativa privada, para trazer o que o FBI já tem, a Scotland Yard e várias polícias de primeiro mundo. Então, também se precisa de muita tecnologia, e essa visão crítica da mudança. Então, eu passo rapidamente... Bom, pessoal, com esse vídeo a gente mostra que também toda atividade policial precisa de muita tecnologia, e a tecnologia é administrada pelos próprios policiais, no sentido de modernizar e de se incluir nessa aldeia global que a segurança pública também tem que ser um serviço público bem prestado, de qualidade, com valorização de seus profissionais. Como mensagem final, eu trago o apoio da filosofia jurídica, que também fez parte desse trabalho nosso, o estudo da filosofia jurídica nessa área. Um dos maiores filósofos da humanidade, o maior dos iluministas, Immanuel Kant, em sua obra Crítica da Razão Pura, ele diz o seguinte: torna-se necessário agora um critério pelo qual possamos distinguir com segurança um conhecimento puro de um conhecimento empírico. A experiência nos ensina que algo é constituído desta ou daquela maneira, mas não que não possa sê-lo diferentemente. Com isso, traduzindo para vocês o fundamento filosófico. Não adianta policiais experientes, com sua experiência, ficar batendo cabeça. Precisa, sim, trazer para a tecnologia, para o trabalho científico, para a ciência policial, unindo conhecimento empírico com conhecimento científico, sim, é a síntese do que se precisa, e está aí a palavra do filósofo que nos legitima essa atividade. Avisozinhos finais aqui, eu gostaria de usar, ilustre vereador Mazinho, 5 minutos só de mídia, com devido respeito. Eu lancei recentemente um curso de pós-graduação em Direito Cibernético, Criminalidade,
Segurança Pública, Sociedade e Democracia na Universidade de Vila Velha, já está aberta as inscrições. Lá nós vamos discutir que eu tenho certeza, com vários de vocês se matriculando, ampliar essas discussões. Nós estamos querendo formar, não são apenas pessoas com título de especialização, reconhecido pelo MEC, tudo certinho. Nós precisamos de formação de líderes, de gestores de verdade. Então esse curso vai trazer isso, vai trazer uma discussão mais ampla nesse sentido. Não se preocupe que não tem TCC, são só 2 encontros por mês, ao longo de 18 meses, e se vocês estiverem dispostos a se matricularem, vai ser uma honra ter vocês como aluno. Nós temos uma equipe de feras, eu tenho na minha equipe de professores 4 pós-doutores, 4 doutores, 2 mestres, que eu estou coordenando essa turma de feras para falar um discurso muito semelhante a esse que eu estou trazendo para vocês, ampliado, aqueles que tiverem disponibilidade. Eu também me coloco à disposição, vou deixar agora no final meu e-mail, meu telefone à disposição de cada um de vocês, aqueles que estão estudantes, que não são. Meu telefone é aberto, eu atendo todo mundo que me liga, que passa e-mail, que manda zap, até meia-noite. Por favor, de meia-noite às 6, dê uma trégua para mim, mas quem precisar de uma orientação, de um trabalho científico, eu estou à disposição. Via de regra, as minhas redes sociais, eu coloco muito dos meus trabalhos e podem acompanhar aqueles que tiverem disponibilidade. Ou seja, eu faço para vocês aquilo que eu tive muito pouco nas lides acadêmicas, uma orientação aproximada. Aquele que realmente quiser, na disponibilidade de tempo, eu vou orientar e fico feliz que venha ao nosso encontro guardas civis municipais, servidores dessa casa, todos aqueles que queiram realmente ampliar o conhecimento nessa área, que é o que a sociedade está demandando. Mais uma vez eu agradeço o convite e permaneço à disposição dessa ilustre comissão. Muito obrigado. Obrigado. Pedi o Darós para sentar aqui, que aí nós temos mais meia hora de reunião, que 4 horas em ponto nós temos que finalizar por causa da sessão plenária. Aí eu vou fazer algumas perguntas, questionamentos, e depois abrir para quem quiser se manifestar. Vamos tentar ser bem sucinto na manifestação devido ao tempo, nós temos 30 minutos. Aí se você puder contribuir com o debate, a gente vai agradecer. Primeiro, já que você se colocou à disposição, a Prefeitura está encaminhando para a Câmara, deve encaminhar nos próximos dias ou semanas aí, um PL sobre o subsídio da guarda. Eu até já encaminhei para o seu WhatsApp. Se você puder contribuir com essa comissão de segurança, fazendo uma análise e com sugestões e críticas, a gente agradece. Será um prazer. Né, porque vai tramitar aqui na casa, então, se puder dar esse suporte com a sua experiência técnica, a gente vai ficar bastante agradecido. Até o grupo da guarda já procurou a comissão para a gente analisar, então nós vamos sentar com eles também para conversar antes de receber esse projeto aqui. Queria, assim, resumidamente, se pudesse falar assim, o que pode ser feito ali. Você apresentou 2 slides em relação de sugestões para otimizar e melhorar a guarda, mas o que pode ser feito assim, efetivamente, de maneira mais rápida para melhorar o serviço prestado pela guarda no município de Vitória? Você tem alguma coisa que você acha que de início? Deixa eu só contribuir com a mesma pergunta, no mesmo sentido. O Rio de Janeiro, por exemplo, coloca, através de decreto, a possibilidade de finais de rua serem fechados, possibilitando a guarda privada, atuando em cooperação com a guarda comunitária e as polícias, ocupar aquele espaço. Porque, pelo que eu entendi, a guarda particular, o vigilante armado, ele só pode ficar no interior de eventos ou de residências, na rua não. Então a gente teria que fazer uma mudança no decreto, uma mudança através de decreto ou de legislação para colocar, por exemplo, a Ilha do Frade, a possibilidade de uma cancela e o controle das pessoas que por lá transitam, ou Ilha do Boi, ou finais de rua, ou rua sem saída. Qual é o seu entendimento acerca do tema? Tive a oportunidade de conversar um pouquinho com o secretário, ele teme, e por isso significar o fechamento de espaços públicos para pessoas, ou que isso dê início a milícias, a sentimento de milícias, aquilo que tem no Rio de Janeiro. Enfim, a minha pergunta é com relação a essa ocupação por guarda armada, por vigilantes armados particulares em áreas públicas que não transitam pessoas. Eu vou passar para o Darós, que aí já
faz sua manifestação. Pode ficar à vontade. Bom, com relação à pergunta inicial do vereador Mazinho, eu acho que basicamente é uma forma de mostrar que a gente não está de mãos atadas e que a municipalidade pode tomar, através de sua Casa de Leis, medidas que vão minimizar a violência na nossa cidade e, via de consequência, no nosso estado, estimulando que se crie em outras cidades a Guarda Civil Municipal, mas basicamente na cidade de Vitória estruturar, e isso sem vício de iniciativa, porque eu acho que a comissão deve também convidar um representante do prefeito municipal para que não haja vício de iniciativa, porque só o prefeito municipal é que pode encaminhar um projeto para a criação de uma estrutura de guarda municipal. Então, que o projeto tenha essa legitimidade e que venha com toda a intenção política do prefeito, através dessa comissão, para se criar uma lei orgânica da Guarda Civil Municipal de Vitória. E no mesmo pacote de medidas legislativas, um plano de carreira para essa categoria e um regimento interno. Isso tudo pode ser feito imediatamente, não há problema nenhum. A cautela, eu só faço um chamado de cautela no sentido de não se exagerar, não querer dar, por exemplo. O detalhe que eu dei, a exposição que eu criei sobre a segurança pública em nível nacional, é que para as iniciativas municipais não criem estruturas inconstitucionais, porque vai ter problemas no futuro. Mas já o que tem, o que é permitido pelas diretrizes da Lei 13.022 de 2014, ali tem atribuições, tem pelo menos umas 15 atribuições que foram ontem na audiência aqui elencadas e que a gente pode detalhar depois. Inclusive uma delas que eu acabei de citar, que são as patrulhas escolares e por aí das praças. Isso vai necessariamente colaborar para a redução drástica dos índices de criminalidades. E é óbvio que essa estrutura toda legislativa demanda um imediato concurso para preencher as vagas necessárias. Então, tem que ter um quantitativo mínimo de guardas civis municipais para implementarem essa atividade de patrulhamento e de presença nas comunidades. Com relação a essa estrutura e essa composição que alguns estados têm feito, a gente não precisa de ir longe para muitos estados. Eu moro na Mata da Praia e ali são quadras fechadas e em cada uma delas tem um contratado que atua numa situação meio que irregular, não de clandestinidade, mas meio que irregular, numa via pública, fazendo um trabalho particular. E não armados. De qualquer forma, armados ou não, eles estão violando normas da agência reguladora, que é a Polícia Federal. Tudo que se fala em segurança privada, e eu tenho um capítulo inteiro falando sobre segurança privada nesse trabalho, tudo que se fala em segurança privada é um número fechado, que se chama de números cláusulos. Então, a segurança privada só pode fazer o que não é atividade típica de Estado. Então, eu acho que não caminha bem nesse sentido. Por exemplo, a Ilha do Frade, antigamente, tinha um posto da guarda da Polícia Militar ali, que depois que a comunidade, acredito que o Ministério Público reclamou, agora é empresa particular. Ali são cidadãos de uma situação financeira boa, eles podem cuidar da própria segurança. É aquilo que tem que acontecer ali e seguir os parâmetros da vigilância com armas que a Polícia Federal determinar em suas fiscalizações. Olha como a situação é esdrúxula. Eles têm uma cancela que não funciona como cancela na Ilha do Frade, porque eles não têm a possibilidade de impedir o ingresso de qualquer pessoa. É um controle sem que se impeça qualquer pessoa de entrar ou de sair da Ilha do Frade. Então, como normatizar, se é que tem que normatizar essa função de vigilância pela Guarda Armada particular em espaços públicos? Não acho que seja um preceito dessa Casa de Leis se preocupar com esse assunto, porque isso deve ficar só no campo da iniciativa privada. Então, aquelas pessoas, os moradores dali com condomínio, em níveis altíssimos de organização que podem regular. Muito mais do que isso. Uma mansão não pode ser construída ao lado da outra, tem que ter a servidão. Porque ninguém pode impedir um cidadão de chegar às praias públicas. Então, o que a vigilância privada faz, e via de regra é assim que deveria se comportar, é permitir um acesso minimamente controlado e fazer patrulhas mais rigorosas. Convenhamos que qualquer crime a ser cometido ali dentro é muito mais difícil do que em outra região mais aberta. Então, basta que aquela vigilância seja mais ativa com relação à ostensividade, principalmente em determinadas horas, e a ilha toda é fiscalizada por câmeras.
Na Mata da Praia ocorre coisa semelhante, porque colocam alguns aposentados ali também remunerados e tal, numa situação que meio que eles têm a intenção de espantar os criminosos, coisa que não acontece. Porque se não existe uma força policial armada, ostensivamente identificada, não resolve nada. Não resolve nada. Um criminoso que queira atuar na Mata da Praia, ele chega e elimina o vigilante e entra, se for um criminoso violento. Aquilo ali, na realidade, é só uma situação falaciosa que não resolve nada. Aquela figura daquele vigilante ali fica mais como um mensageiro de dizer se a casa foi invadida ou não. Quem tem qualquer noção de segurança sabe que aquilo não resolve nada. Diferentemente dos prédios. Os prédios significam o mesmo que a Ilha do Frade. É um ambiente que só tem uma portaria. Qualquer tipo de violação é pelos muros. Então fica mais fácil de controlar, mesmo que não tenha um vigilante armado ali. É um porteiro. É um porteiro que controla a entrada. Então a gente não pode confundir iniciativas privadas com iniciativa pública. O que a municipalidade tem que fazer é delimitar pontos, é ocupar, é colocar uma guarda civil com postos avançados em todos os bairros da comunidade. E use como experiência os bairros médios e tudo. Ontem foi falado aqui na audiência que Jardim Camburi, um bairro que eu tenho muito carinho, criei meus filhos lá, durante 15 anos morei em Jardim Camburi, um bairro maravilhoso. Foi anunciado aqui ontem, falado na expressão de um representante, que em Jardim Camburi tem 1 ano que não tem um homicídio. O grande problema são os crimes patrimoniais, a gangue da ré e tudo mais. E pensando comigo na minha ciência, mas Jardim Camburi não é uma república. Lá existe crime patrimonial porque os crimes de homicídio são feitos em Cariacica. Então, tanto tem repercussão os crimes patrimoniais dali quanto os de Cariacica. Porque um criminoso, um homicida de Cariacica pode ir em Jardim Camburi, ganhar um carro e levar para cometer o homicídio. Nós estamos numa região metropolitana. Então, também os nossos representantes comunitários não podem entender, o meu bairro não tem homicídio, eu não tenho que entrar nessa discussão. Tem que entrar. Porque, independente de estruturarmos uma guarda civil adequada para as necessidades de Vitória, nós estamos numa região metropolitana. As guardas civis daqui, da Serra e de Vila Velha têm que trabalhar em harmonia. Porque um criminoso, se a guarda civil municipal de Vila Velha estiver atuando com homicidas, nada impede que ele atravesse a ponte e venha cometer um outro tipo de crime aqui. Então, essa região metropolitana tem que ser levada em consideração. Basicamente, se der a estrutura de polícia municipal, e eu falo isso sempre num sentido metafórico, porque ainda a Guarda Civil Municipal é uma força auxiliar que está ganhando esse espaço gloriosamente, é estruturá-la e valorizar os seus profissionais. Qualquer jurista da área de direito administrativo pode delimitar isso para a comissão com relação ao que vai ser feito com relação aos agentes de trânsito, aos guardas civis municipais que entraram e toda uma estrutura de cargos antigos que estão fazendo uma atividade só. Isso tem que ser dimensionado nos parâmetros da Constituição, para que não haja inconstitucionalidade. A extinção de cargos, o remanejamento, isso é uma questão administrativa que eu não entro nesse mérito. Eu estou aqui como profissional de segurança pública falando no que pode ser feito. Então, com toda a experiência que a gente tem de ver crescer a Polícia Rodoviária, das nossas atividades na Polícia Federal, do esvaziamento da Polícia Civil, eu digo, para mim é um momento glorioso poder assessorar uma comissão que se fale em estruturar uma Polícia Municipal emergente, que é a Guarda Civil Municipal, que muito nos honra e que vai ser um foco essencial de redução da criminalidade e harmonização da sociedade capixaba. Então nós temos que ter essa preocupação, não misturar segurança privada com segurança pública, até porque nos slides eu mostrei que a segurança privada aplica 280 bilhões de reais no Brasil, nós temos várias multinacionais aqui, e se você fosse um empresário da área de segurança privada, não estaria muito preocupado com a segurança pública, estaria? O mercado só vai crescer, é um regulador. Na medida que a segurança pública definhar, na medida que a criminalidade aumentar, qualquer trabalhador daqui a pouco vai estar querendo contratar um serviço de segurança privada. Então, esses nichos têm que ser separados, respeitando o trabalho dos empresários, que são pessoas dignas, que trabalham na área da segurança privada, mas não misturar essas sequências. Hoje eu posso ter vigilância privada em área pública, rua, avenida, logradouro? Não.
A Constituição não permite isso. Isso é uma atividade típica de Estado. Então, qualquer debate sobre o tema, decreto, legislação municipal, inconstitucional, porque tem que ser Exatamente. Lá em cima. Obviamente que, se, por exemplo, um regulamento, um decreto, uma lei que faça isso no município capixaba, até ter algum interesse político para questionar com o ADIM, pode levar anos. O grande alerta que eu faço é que, se nós estamos com essa boa vontade de estruturar uma guarda civil municipal adequada, vamos dar o passo do tamanho das necessidades da perna que se pode ser dado, para não cair no futuro num ato de inconstitucionalidade. Eu vou abrir para algumas perguntas, acho que o Sullivan e Glauber também? Tá, Sullivan depois Glauber, ok? Tentar ser sucinto na pergunta por causa do nosso tempo, nós temos 15 minutos. Boa tarde, primeiramente... O nome? É Sullivan. Sullivan. Boa tarde, doutor Darós. Primeiramente, agradecer pela aula brilhante. Obrigado. Sobre a questão da Guarda Municipal, que é até do âmbito aqui do município, a gente vem discutindo na reformulação da lei orgânica, e a gente sabe que, para a reestruturação, tem que haver um projeto de lei de iniciativa do Executivo. A gente vê que no município a gente tem uma guarda com três carreiras, né, diferentes. A guarda de trânsito, a guarda civil, e eu concordo e coaduno com a sua tese da guarda unificada. Uma carreira única, de ingresso e permanência. E aí, eu olhando, inclusive, na Lei 3.022, a gente tem a atribuição da guarda, inclusive até no meio ambiente. E eu gostaria de saber da sua informação, se você entende que a Guarda Municipal, ela deve, no ingresso e na carreira, ela está preparada para atuar em todos esses nichos, ou dentro dela, porque a especialidade, né, mantém uma atribuição melhor. Ou, dentro da atribuição da carreira única, tiver competências dentro da guarda, por exemplo, uma guarda especializada no meio ambiente, uma de trânsito e uma na segurança pública, mas sendo uma carreira única. Eu vou fazer as perguntas todas, que depois a gente já passa para o Darós para a gente finalizar. Glauber, pode ficar à vontade, por favor. Beleza. Tem que segurar, Glauber. Tem que segurar. Tem que segurar. Está segurando aí. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde ao vereador Mazinho e o vereador Davi Ismael pela oportunidade de estar aqui nessa comissão. O professor Darós também, que deu uma brilhante aula para nós sobre a questão da segurança pública. Eu gostaria de fazer alguns apontamentos com relação a isso, porque a gente existe no município de Vitória, inclusive no meio social, até no meio da Guarda Municipal, uma confusão com relação a quem é a guarda e quem não é. Eu só quero fazer um pequeno retrospecto, professor e comissão, com relação à questão da guarda. A guarda ela foi criada em 2003, né, pela Lei 6.033, e em 2004 houve aí, empossado, aproximadamente 140 agentes da Guarda Municipal. Ou seja, a Constituição ela já previa no seu parágrafo 8º que os municípios pudessem constituir guardas municipais, e o município de Vitória, com 16 anos de atraso, ele constitui a sua Guarda Municipal, né? Naquele momento foram 140 agentes. No ano de 2008, voando aí para 4 anos, a Guarda ela recebe mais aproximadamente 140 agentes novamente, e daí então a Guarda começa, no ano de 2008, a trabalhar de forma mais efetiva na questão da segurança pública, né? Então nós temos aí profissionais, mais ou menos aí 290 profissionais trabalhando diretamente com relação à segurança pública, prescritos junto a essa Lei 6.033, né? Da criação da Guarda. Ocorre que nesse inteirinho a gente tem aí a presença dos agentes de trânsito dentro da Guarda Municipal, que já existiam anteriormente, né? Então o município ele traz para dentro da Guarda Municipal a presença dos agentes de trânsito. E cria-se, com a presença dos agentes de trânsito, um certo conflito aí de competências, porque os agentes de trânsito eles vão trabalhar efetivamente no trânsito, que já existiam antes de 2004. Né? Então, parece que temos aí um profissional, um servidor público do município de Vitória, que atua exclusivamente no trânsito dentro da Guarda Municipal. E essa confusão vai seguindo de 2008 para cá até os dias de hoje. Com o advento aí, 2015, do prefeito municipal de Vitória, do senhor Rezende, atual prefeito, ele tenta, em 2015, trazer para essa Casa de Leis um projeto de unificação, juntando o agente de trânsito dentro da Guarda Municipal efetivamente, coisa que essa casa rejeitou em 2015,
né? E foi derrubado, e desde então a guarda está aí com esse conflito aí de competências, mas eu volto a repetir, a guarda municipal ela é composta por guardas municipais da Lei 6.033 de 2004. Entendeu? Então, o que está acontecendo é que o prefeito, junto com a sua gestão, tenta fazer um processo de unificação com a desculpa de que está cumprindo a 13022, mas na verdade não está, né? E cria toda essa metamorfose aí que nós estamos tendo aí até hoje. Não tenho nada contra os agentes de trânsito, eu acho que eles fazem um trabalho brilhante. É importante a segurança viária ser desenvolvida pelos agentes de trânsito, até porque nós temos aí, aqui na reformulação do artigo 144, nós temos aqui a emenda complementar 82, que fala da competência dos órgãos executivos de trânsito, que já fala dos agentes de trânsito. Então, o agente de trânsito já está inserido dentro do artigo 144, no parágrafo 10º. Agora, guardas municipais é no parágrafo 8º. Né? E aí a gente tem uma DIN aí, que toda a casa já sabe, já é motivo de muito debate aqui, que visa, que o município de Vitória tenta, com essa proposta de trazer os agentes de trânsito para dentro da guarda, tenta armar os agentes de trânsito. Pelo contrário, eu pessoalmente não sou contra que os agentes de trânsito andem armados. Eu acho que é mais um servidor público treinado e capacitado, garantindo a sua segurança pessoal e da sociedade. Porém, a minha opinião pessoal não é válida se tiver indícios de ilegalidade. Então, a lei em 2016, a Polícia Federal, ela não permite que os agentes de trânsito andem armados, né, não liberam aí o porte dos agentes de trânsito, e em 2018, o atual presidente da República, Michel Temer, ele veta, dentro dessa reformulação do artigo 144, a permissão do porte de arma para agente de trânsito. Então, nós temos aí uma DIN que está tramitando no Supremo, aí, já foi encaminhada para lá, e aí a gente fica nessa celeuma, né? A Prefeitura de Vitória ela está prescrevendo um curso agora, os agentes de trânsito estão fazendo um curso de armamento e tiro, independente da decisão final da DIN. Então, isso aí é uma coisa que a Câmara precisa estar ficando atenta a isso. Eu não vou fazer pergunta, eu só quero agradecer ao professor Darós e toda a comissão pela exposição. Eu diria que eu vou ficar aí uma semana, professor, olhando esses slides do senhor, para entender ponto por ponto, estudando isso. Esse livro também vai ser um importante direcionamento para a nossa segurança pública municipal, mas eu acho que a Câmara de Vitória, finalizando, ela tem um importante papel, já assumiu esse protagonismo de tratar a segurança pública com mais atenção. Eu sou morador de Vitória, eu sinto a insegurança, mesmo como servidor público da segurança pública, eu fico inseguro em determinados momentos, em determinados espaços da cidade, e a gente precisa debater efetivamente essa questão da segurança pública. Então, a Câmara está de parabéns, trazendo esse protagonismo, vereador Mazinho, vereador Davi Ismael, e toda essa comissão, o professor Darós, que certamente vai estar junto a essa comissão, contribuindo com esse debate. E eu só espero que, professor, esse slide que o senhor trouxe no final, falando da Guarda Municipal, isso aqui é um sonho de consumo nosso, né? Eu espero que um dia, né, porque, inclusive, só finalizando, vereador Mazinho, essa proposta que o prefeito está querendo mandar para cá, com relação a esse, como é que fala? Subsídio. Esse subsídio, né? Isso aí, quando eu olho para essa proposta, eu vejo que eu vou ser o GCM Moisés. Porque eu só vou chegar no final dessa carreira com 120 anos. E eu não tenho mais esse tempo. Então, a gente precisa analisar essa proposta com muito cuidado, com muito carinho, porque nós estamos mexendo com profissionais que levam a sério a segurança pública, né? E eu não percebo essa seriedade do poder público municipal, em especial do Executivo. Então, parabenizo a comissão, obrigado. A todos que estão aqui, meu muito obrigado. Obrigado, Glauber. Eu vou passar para o Darós 5 minutinhos para a gente tentar concluir e fechar para a sessão ordinária. Fique à vontade. Tá bom. Bom, eu agradeço a oportunidade de responder as perguntas, as duas perguntas que foram feitas, até porque, como professor, eu entendo que toda pergunta é importante, então eu não começo elogiando a pergunta, e sim agradecendo a oportunidade de responder. Parece que os assuntos ficaram muito correlatos, né, com relação à estrutura de carreiras. Então, me dirijo ao Sullivan, ao Glauber e a todos vocês, com a seguinte opinião a respeito disso. Eu acredito que não é adequado começar qualquer estrutura, e no caso aqui, criar um capítulo de segurança pública na lei orgânica do município, estruturando uma carreira como a Guarda Civil Municipal, já com um foco de discórdia. Eu digo para vocês o seguinte, quando eu entrei na Polícia Federal,
De lá para cá, até eu me aposentar, nós passamos por 3 ou 4 modificações legislativas da estrutura de carreira. E não uniu a categoria, com certeza não uniu. O fato de as modificações elas foram levadas a efeito, porque basicamente qualquer modificação tem que, em primeiro momento, garantir o direito de quem está aí. Então, se os agentes de trânsito sempre estiveram aí, e agora a reivindicação para que eles estejam nesse corpo de guardas civis municipais armados também, já é uma outra situação. Caminha bem uma comissão dessa e uma iniciativa adequada legislativa no seguinte, de estruturar uma carreira que conglomere todas essas necessidades. É muito fácil. Quer ver? Começa da seguinte maneira: 3 cargos que ganham diferentes. Pega o maior cargo e já iguala de cara. O início da reestruturação de cargos e salário já começa com o maior salário. Então, seria um absurdo alguém que ganha 5 mil reclamar que continua ganhando 5 mil. É uma reivindicação que não procede nem na justiça. E quem ganha 4,5 sobe para 5. Eu estou dizendo que todas as possibilidades administrativas, elas existem. Isso já aconteceu na Polícia Federal várias vezes, na Polícia Rodoviária. Existem carreiras diferentes. Quando eu entrei na Polícia Federal, existiam os censores federais. Eu ainda entrei na época da ditadura militar. E na transição veio a lei da anistia. E o que fazer com os peritos? O que fazer com os censores federais? Não tem mais censura no país. Foi feita uma nova legislação interna e adequou. Quem tinha bacharelado em Direito virou delegado. Quem tinha outras áreas virou perito. Adequou salários iguais, seguiu a vida. Então, estamos diante de uma situação muito semelhante. Se tem aqui, no bojo, na semente que está nascendo de uma guarda civil municipal da cidade de Vitória, bem estruturada, com três carreiras distintas, unifica-se pelo maior salário. Agora, manter as atividades separadas... Só para pontuar, a valorização salarial que nunca chega. Aí a gente espera valorização salarial. Essa é a briga. Ora, mas isso é um grande problema. As lideranças sindicais... A segurança pública melhorou nos Estados Unidos e na Europa, e tem FBI. Os Estados Unidos têm 20 mil agências policiais que são harmônicas e são estáveis. 20 mil. Nesse trabalho eu proponho a criação de 25. E os meus colegas, mestres e doutores da universidade, falaram: Roberto Daró, você é louco? Com 5 polícias já está dando problema na base. Você está propondo 25. Os Estados Unidos são 20 mil. E esses filmes de FBI chegando... e, com todo o respeito da palavra, chutando a bunda de xerife municipal, isso é conversa fiada. Lá se respeita as atribuições constitucionais. Então, nós podemos criar... Por exemplo, na atividade minha de policial federal, durante várias vezes, eu parei minhas atividades, cumprindo uma ordem de missão, para escoltar agentes do IBAMA que estavam ameaçados por caçadores de macaco. Por que não dá ao IBAMA o poder de polícia e transforma o IBAMA numa polícia florestal? Qual o problema de 3 categorias? Agente de trânsito, guardas civis municipais e do meio ambiente. Por que não unificar numa só? E fazer um trabalho sindical adequado, porque a segurança pública nos Estados Unidos só avançou com o trabalho dos líderes sindicais. Só valorizou. A polícia americana, num curto espaço de tempo, se transformou numa polícia de primeiro mundo, que é basicamente uma democracia igual à nossa, com o mesmo período. E estão em níveis elevadíssimos. Então, é possível que os líderes sindicais mostrem para isso. Olha só, uma carreira se estruturando com um cargo único, hoje abre um concurso para 500 guardas civis municipais, com uma estrutura de carreira adequada e meritocracia, porque tem os postos para serem ocupados e os cargos, né? De inspetor, subinspetor, o que se definir, e de diretor-geral. Aquele que não estudar, que não fizer uma graduação, continuar no nível superior, não fizer um curso de inglês, uma especialização, treinamento de tiro, fazer um mestrado, um doutorado em administração pública, ele vai virar diretor-geral? Não. Ele vai continuar na base da carreira. É uma decisão pessoal de valorização. Agora, virar para um servidor e falar assim, igual acontece na unificação dos cargos na Polícia Federal. Está unificando os cargos e na Polícia Civil também, eu faço palestra pelo Brasil todo. O Nordeste e o Norte estão num grande dilema. Os escrivães da Polícia Civil não querem fazer as atividades do investigador de polícia. Quer ficar atrás de uma mesa. Não há problema, dá para eles a opção de não migrar para a nova categoria. E continue lá na categoria que vai ficar em disponibilidade até acabar. Porque cada um tem que colaborar.
Eu falo isso não é com egocentrismo. Ao longo dos meus 30 anos da Polícia Federal, a Polícia Federal tem um grande orçamento. Eu fiz vários treinamentos de tecnologia, inclusive pela Polícia Federal. Agora, a minha base acadêmica eu banquei do meu próprio bolso. Eu falo 5 idiomas, eu tenho mestrado com um projeto de doutorado em andamento e é do meu bolso que eu fiz isso. Então, aquele que é vocacionado, que quer crescer, que quer ocupar os cargos, que quer desenvolver, tem que fazer alguma coisa por si. O agente de trânsito que não quer portar arma, que não quer ir para a violência, ele faz parte, o direcionamento, quem vai fazer é o diretor-geral da Guarda Civil Municipal. Mas se ele é da carreira, da nova carreira, que vai ser muito melhor remunerada e que tem perspectiva de crescer, tem que fazer um pouco mais do que só fazer o dia a dia. Ele tem que realmente se dedicar um pouco mais e mostrar que é vocacionado. É isso. Então, obrigado, professor Darós. Obrigado, muito obrigado. Agradecer a presença do presidente da Câmara está aqui, o professor Darós citou ele no começo, o vereador Kleber Félix, está ali atrás, o vereador Roberto, o vereador Deusinho, que prestigiaram uma boa parte aí da nossa reunião. Agradecer novamente a presença do nosso professor Roberto Darós, parabéns pela palestra, acho que contribuiu muito com todos que estiveram aqui, deu uma luz aí para a comissão poder discutir vários temas em relação à segurança municipal. Então eu dou por encerrada a nossa reunião no tempo regimental, faltando 30 segundos para começar a reunião plenária, e convido todos para a próxima reunião da Comissão de Segurança Pública, que será dia 5/9/2019, no mesmo horário regimental. Obrigado a todos, que Deus abençoe. Obrigado a todos. Um grande abraço.